Vamos começar nossa aula então? Vamos fazer a continuação aqui da aula de ontem. E hoje nós vamos falar de uma forma mais sobre cada traço de caráter, né? Ontem nós fizemos a nossa aula e nós falamos sobre o que é que gera, como é que se forma os traços de caráter e por que esses traços eles são de fato formados. E hoje eu separei um material bem legal. Obrigado, meu bem. Separei um material bem legal para a gente olhar algumas formas de fato, para a gente conseguir entender quais são esses traços e de forma mais individual conseguir compreender o porquê que cada traço funciona de uma determinada forma. O que nós falamos bastante ontem, nós falamos que o traço de caráter, gente, ele é uma forma do corpo tentar controlar uma situação durante um período de vida lá da infância. Fazendo um resuminho rápido aqui, tá? Então nós nascemos, nós não existimos e de repente lá na gestação passamos a existir. Então a gente vem do nada, por assim dizer, lá do espermatozoide junto com o óvulo e ali começa a se desenvolver uma vida, tá? Essa vida, o senso de continuar vivendo, a necessidade de continuar vivendo dessa vida que vai se tornar uma pessoa, vai fazer com que ela sempre esteja buscando meios de manter a vida e de sobreviver. E tudo aquilo que apresente riscos para essa vida, tudo aquilo que apresente desconfortos para essa pessoa, essa mente ela vai estar se preparando e se desenvolvendo, sobretudo nos primeiros 5 anos de vida, para sobreviver. E os traços de caráter são uma evidência de características físicas e emocionais que foram desenvolvidas, que foram construídas como uma forma de controlar aquele ambiente onde aquela criança foi inserida. E por que, Marcos, que nós temos traços diferentes em pessoas diferentes? Porque cada pessoa foi inserida num ambiente diferente, sentiu desconfortos diferentes, aquela mente e aquele corpo se prepararam, se projetaram para coisas diferentes. Então é por isso que nós temos, entre uma pessoa e outra pessoa, traços bastante diferentes. E é interessante, sabe o que é mais interessante? Vou trazer para vocês aqui algumas das figuras relacionadas aos traços de caráter, tá? Nós temos ali 5 formatos específicos que a gente busca, por assim dizer, quando a gente faz análise corporal de uma pessoa. Eu vou compartilhar isso com vocês de uma forma bem legal. E uma coisa que é muito importante que você entenda é que a análise corporal ela não se baseia em genética, tá, gente? O que é a genética? Onde que tem a diferença da genética com a forma do corpo, tá? A gente está falando aqui de coisas diferentes, tá? O que é genética? Gente, genética é aquilo que pinta o nosso corpo, faz a gente parecer com os nossos pais. Agora, eu posso ser filho do meu pai e ser filho da minha mãe, parecer mais com o outro, ou os dois ao mesmo tempo, como acontece em muitos dos casos, só que mesmo filhos do mesmo pai e da mesma mãe nascem e se formam de formas completamente diferentes. Como assim? Você vê às vezes na mesma família, uma família geralmente um pouco maior, ou mesmo família com 2 ou 3 filhos que são menores, a gente consegue perceber que esses 2 ou 3 filhos são bem diferentes, não só fisicamente, mas emocionalmente, tem a personalidade diferente. E o que é que isso significa? A genética pinta o nosso corpo, faz com que a gente pareça com os nossos pais. Só que a gente pode parecer com os nossos pais sendo magro, sendo atlético, sendo mais cheinho, sendo de qualquer forma possível. E a forma do nosso corpo é atribuída aos traços de caráter, tá? Então, os traços de caráter, para a gente iniciar e arrancar, né, a aula de hoje, os traços de caráter, então, como já ficou claro, eles vão se formar a partir de um desconforto. Nós usamos até o exemplo do calo ontem, né? Que o calo, para ele existir, para um calo se formar, para o nosso corpo sentir a necessidade de formar um calo, ele precisa de desconforto de repetição, ou seja, eu preciso ter um desconforto contínuo para que o meu corpo entenda que é necessário modificar aquela área lá do meu corpo com mais uma camada extra de pele, uma camada mais dura, uma camada mais resistente, para que eu continue fazendo aquela tarefa ou vivenciando aquilo que era desconfortável, só que sem sentir o desconforto. E nós falamos inclusive que durante a infância nós vamos sentir
pelo menos ou 5 desconfortos centrais, ou seja, todos os outros desconfortos são variantes desses 5 desconfortos principais, tá? E esses 5 desconfortos principais são os que vão dar o gatilho, gerar ali o traço de caráter, quando o ambiente onde aquela criança foi inserida traz muita daquela dor específica para aquela criança. Então, quando a gente olha para uma pessoa com traço X e com traço Y, a gente entende que na infância aquelas foram as 2 ou as 3 dores principais que foram sentidas por essa criança. E quando a gente entende isso, gente, vai ficando mais fácil de a gente entender o porquê que essa pessoa age da maneira que ela age, porquê que ela sente da maneira que ela sente. Por quê? Foi a forma que ela aprendeu e que ela desenvolveu para tentar controlar aquela situação, controlar aquele desconforto vivido durante a infância, tá? Passamos a régua. Todo mundo agora entendeu a continuação lá da outra aula, né? Nós estávamos falando sobre desconforto, sobre controle e assim por diante. Então nós vamos falar dos 5 desconfortos principais. Nós vamos relacionar esses 5 desconfortos com cada traço de caráter. Nós vamos mostrar para vocês aí como que esses traços de caráter são evidenciados no corpo. Nós não vamos, mostrar o corpo inteiro, nós vamos mostrar especialmente na cabeça, para que vocês consigam perceber, ter uma boa noção quando vocês olharem para as pessoas ao redor de vocês, já conseguirem ter uma boa noção de com quem é que vocês estão falando ali, tá, gente? Que é basicamente o que faz o analista. O analista, ele bate o olho muitas vezes aí na fotinha de perfil de vocês e já sabe mais ou menos com quem que a gente está falando, já sabe mais ou menos quais serão as qualidades e as características. E eu preparei um material bem legal, bem específico para a gente conseguir fazer essa live hoje, tá bom? Estão preparados? Então vamos lá, tá? 5 dores principais nós temos, tá? Como primeira dor existencial, a rejeição. Nós temos como uma dor existencial, o abandono. Nós temos como uma dor existencial, a manipulação. Nós temos como dor existencial, sentimento de humilhação proveniente ali de um fracasso, de não conseguir ter feito algo, de não ter sido bom o suficiente para entregar algo do jeito que se esperava. E nós temos o sentimento existencial, ou a dor existencial da exclusão, que é o mesmo que substituição, traição e assim por diante. Tá? Então essas 5 dores, como até já gerei alguns exemplos para vocês, elas são as centrais. E é com base nessas dores, quando essas dores aparecerem em períodos específicos da infância, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, então já fica aí, fica com a gente aí, já vai mandando os aviõezinhos aí, vai mandando para o pessoal. Quando a gente for desenvolver um traço, nós precisamos, para desenvolver um traço, sentir ou vivenciar uma ou mais dessas dores que a gente já comentou, das 5 dores centrais. E em cada período de vida, gente, essas dores aí, elas vão ser manifestadas e vão, por assim dizer, obrigar essa criança a desenvolver ali uma forma de funcionar onde ela consiga ter algum tipo de controle sobre esse desconforto. E o que isso significa? Que isso vai alterar a forma dela se relacionar, a forma dela sentir e a forma dela agir toda vez que ela estiver se deparando com essa dor e toda vez que ela tentar evitar ou confrontar essa dor, tá? Então, o traço de caráter, ele vem, gente, para mostrar, ou seja, o traço de caráter, ele vem para determinar como que essa pessoa vai agir, sentir, pensar e interpretar uma situação de acordo com o jeito que ela cresceu, o jeito que ela se desenvolveu. Por isso, quando a gente olha para uma pessoa, nós estamos vendo ali uma forma, nós estamos vendo uma construção física e literal que foi feita com base em dores emocionais sentidas lá na infância. Novamente, genética tem a ver com a cor dos seus olhos, o tipo de cabelo, o quanto você vai se parecer com os seus pais, mas você pode se parecer com o seu pai sendo mais gordinho, sendo mais quadradinho, sendo mais magrinho e de todas as outras formas possíveis e continuar parecendo os seus pais, tá? Então uma coisa não nega a outra e as duas coisas
coexistem, ou seja, existem juntas, tá? Dentro de um corpo. Então, vamos lá, vamos falar sobre os traços de caráter. Nós vamos passar aqui, gente, por uma estrutura, tá, que eu planejei aqui para a gente conseguir falar de todos os traços de caráter de uma forma razoavelmente resumida, tá? Onde a gente vai falar sobre o desconforto ou a dor existencial envolvida naquele traço, o momento onde isso aconteceu, vamos citar ali alguns exemplos para vocês, vamos trazer o sentimento e como que esse sentimento ele é interpretado pela criança, e é importante que vocês entendam isso, porque o sentimento não necessariamente é causado por alguém, mas sim é interpretado pela criança, ou seja, não tem como você projetar um sentimento numa criança, porque pode ser que ela não interprete aquilo como sofrimento, tá? Então, Marcos, eu posso determinar quais serão os traços dos meus filhos? Dificilmente. Por quê? Porque você não tem como saber o que é que eles vão sentir, como que eles vão sentir, como que eles vão interpretar aquela situação, e isso depende exclusivamente deles, tá? É quase esporádico. O que você pode fazer é entender quais são os traços que foram desenvolvidos por qualquer razão específica e aprender a lidar com esses traços para cuidar muito bem desse filho, cuidar muito bem dessa criança, para que ela possa ser estimulada onde ela deve ser estimulada e protegida onde ela deve ser protegida. Nós vamos falar um pouco sobre o formato do corpo, a forma dessa pessoa de pensar e a forma dessa pessoa de funcionar, ou de agir, ou de reagir e assim por diante. Então, tudo isso vai gerar para a gente uma forma da gente conseguir entender. E aí eu vou compartilhar com vocês aí algumas das formas físicas e também de algumas das habilidades de cada traço. Tá bom? Vamos iniciar, gente, pelo traço da gestação. A gente falou que isso acontece em várias fases diferentes ali do desenvolvimento, enquanto aquela criança está se desenvolvendo. Pense você, na aula anterior a gente falou que nós temos 5 regiões diferentes aí para cada traço de caráter. 5 regiões diferentes, e cada uma dessas regiões é respectiva ou relacionada a um traço de caráter. E nós falamos, inclusive, dessas 5 regiões, eu até mostrei para vocês como que elas estão ligadas com o sistema nervoso, tá? Nós falamos lá do... Aonde que travou, Juliana? Olha só, nós falamos lá do sistema nervoso central, falamos do sistema nervoso periférico, né? Se eu não me engano, né? Periférico, e nós falamos também sobre o controle dos traços de caráter, ou seja, como que está relacionado ali uma coisa com outra, tá? Então, a gente entende o que? Na fase do esquizoide, a criança está tentando, aprendendo a controlar o que a gente chama ali a fase trigeminal ou controle trigeminal, tá? Que tá relacionado ali com a cabeça, tá? Aqueles nervos ou a parte do sistema nervoso que controla a cabeça, tá? E se vocês forem perceber, a criança, ela já sai da gestação, ela passa ali pelo parto e ela já consegue movimentar ou controlar muito bem, fechar os olhos, abrir os olhos, chorar, expressar ali o choro, ela já sente cheiros, ela já consegue sugar ali o leite do peito, ela já consegue fazer praticamente tudo que está relacionado com a face. E essa fase trigeminal, acho que eu tenho a foto aqui, eu vou compartilhar com vocês novamente. Talvez vai ter um pessoal aí que não, como que fala? Que não estava ontem, né? Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então nós temos aí, tá? Ó, trouxe aqui para vocês. Vou arrastar aqui para o lado, nós temos a fase aí trigeminal, que está responsável aí pela cabeça, tá? Por isso que a criança, quando ela nasce, ela já tem essa parte desenvolvida. Vamos pensar aqui, gente, o traço esquizoide está lá na gestação, ele não sabe que ele está dentro de uma pessoa, ele vai chegar a essa conclusão já próximo ali do parto, que é quando ele começa realmente a reagir ao que está acontecendo fora. Ele não sabe direito que ele está dentro de uma pessoa, que existem pessoas ali, mas ele entende que começa a aparecer algumas coisas e ele começa a interpretar aquilo. Mas durante boa parte da gestação, é só ele e uma bolsa de água ali razoavelmente escura, não tem outros seres ali, ele nem sabe que ele é um ser humano. Ele só entende que ele está vivo e ele está dentro de uma bolsa de água. E o único controle que ele tem está aqui, está nessa região aqui da cabeça, como vocês podem ver ali na mancha verde, né, ou na partezinha verde ali, tá? É o controle nervoso que ele tem, o sistema nervoso é só dessa região. O corpo é tudo espasmo, é tudo descontrolado, por assim dizer, tá? Então, aqui a gente já entende o que é essa criança, gente.
essa criança, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma característica muito específica, que é de tentar, novamente, controlar o ambiente onde ela está. Sempre a gente está falando de controle, então ela vai tentar controlar esse ambiente. Ela vai tentar descobrir o que é que faz esse ambiente, olha só, ficar bom. Então toda vez que ela reage de uma maneira e o ambiente fica bom, ela já entende que ela continuar reagindo assim faz aquele ambiente voltar a ser bom. Só que o traço de caráter, ele não desenvolve em sentimentos bons, ele desenvolve em desconforto, em dor. Então quando é que o traço de caráter esquizoide, ele vai ser desenvolvido numa criança? Quando ela tem a percepção de que aquele útero fica ruim. Tá? Toda vez que aquele útero ficar ruim, né, para aquela criança, ela vai entender que, opa, tem algo acontecendo e eu preciso aprender a controlar isso que está acontecendo. E como é que ela tem a percepção dela? É a minha mãe que está se sentindo mal, é a minha mãe que está preocupada, foi o meu avô que se acidentou, foi o meu pai que perdeu o emprego, foi a minha mãe que foi abandonada? Não, gente, porque a criança nem sabe que existe um universo fora daquela bolsa de água. Para ela, a única realidade que ela tem é essa. Então, qual que é o pensamento simples? Se só existe eu e a bolsa está ruim, é por minha culpa, porque não existe mais nada, ou pelo menos eu não sei que existe ainda. Então, automaticamente, o que essa criança vai tentar descobrir é o quê? O que é que está acontecendo, que eu estou fazendo, que faz com que esse ambiente reaja de uma forma ruim. Ela não entende que é a mãe que está preocupada, ela não entende que é o pai que perdeu o emprego e agora a mãe fica tensa, fica preocupada, fica ansiosa e aquele útero reage a ela. Ela acha que é ela responsável. E por essa criança achar que ela é responsável, ela começa a estruturar ali, ó, uma forma de funcionar. Então, nós falamos sobre o desconforto da rejeição. O momento é a gestação. Então, qual que é o sentimento? Ela vai procurar uma forma de funcionar que esse útero pare de rejeitá-la, pare de ficar ruim para ela, porque é como se ela não estivesse sendo bem-vinda naquele ambiente. E o que é que isso significa, tá, gente? Qual que é a forma dessa criança controlar esse ambiente? Ela entende o quê? Bom, vamos lá. Eu tentei me mexer aqui um pouquinho, sem muito controle, eu tentei me mexer, eu me mexi, o útero ficou ruim. Por quê? Porque minha mãe estava lá lavando louça, e aí ela estava lá preocupada com a vida e tal, e não estava nem lembrando que ela estava grávida, por assim dizer. Sabe o que aconteceu? A hora que eu dei um cutucão nela, ela lembrou que eu estava dentro dela, ela lembrou que ela estava grávida. E sabe o que aconteceu? Ela ficou preocupada. Porque ela ficou preocupada porque o dinheiro já está acabando e meu pai não arrumou outro emprego. Ou porque tem outra coisa acontecendo no mundo dela. Eu não sei que isso está acontecendo. Então, automaticamente a criança que está ali dentro, ela pensa o quê? Deve ter sido pelo cutucão que eu dei. Deve ter sido pela joelhada que eu dei ali no útero. E essa criança, quando... Novamente, né? Desconforto, repetição. Então, quando ela começa a fazer isso várias vezes, e todas as vezes, ou a maioria das vezes, aquele útero fica ruim, qual que é a forma dela controlar? Parar de fazer. Se toda vez que ela chuta, toda vez que ela dá uma cotovelada, por assim dizer, lá dentro, aquele útero fica ruim por algo externo que está acontecendo com a mãe que ela não entende, a criança fala assim, pô, não é que ela fala, tá, gente? Só pra... que é contando uma historinha, tá? A criança pensa assim, ó, vou parar de me mexer aqui dentro. Só que sabe o que acontece? Ela continua recebendo alimento, ela continua recebendo nutriente, ela continua recebendo energia para desenvolver o corpo dela. Só que agora ela não pode mais mexer o corpo, porque ela mexe o corpo, a mãe acha ruim, ou lembra de alguma coisa, fica tensa, fica preocupada, e o útero fica ruim. A forma dela continuar controlando esse útero é não interagindo com ele. Ela para de interagir com esse útero, só que ela precisa existir, como todo ser humano precisa existir. Aonde é que essa criança pode existir sem incomodar o útero, gente? Sem interferir com aquele útero, sem interagir com aquele útero. Ela pode existir dentro da cabeça dela, que inclusive durante essa fase já está funcionando, já está sendo desenvolvido. O resto do corpo não, mas aquele controle ela já tem.
eu tô aqui, será que ela pensa mesmo? Não, ela não pensa, quer dizer, são pensamentos muito simples, tá, gente? Aqui é só uma forma de vocês entenderem ali o que vai acontecer. Aquela criança, ela vai naturalmente desenvolver a parte mental, porque é a parte que ela pode existir sem interagir com o útero, ou seja, ela existe aqui dentro, ela não precisa interagir com o útero, logo esse útero não fica ruim, ela passa despercebida e ela garante que aquele desconforto não volte mais. Fazendo sentido para vocês até aqui, gente? Então ela para de cotovelada, ela para de chutar, ela para de fazer isso, de fazer aquilo, começa a existir aqui na cabeça. Então o que acontece? O corpo não se desenvolve muito, mas a cabeça se desenvolve bastante. A capacidade ali de racional, né? A capacidade mental, a capacidade criativa, a inteligência, a capacidade de raciocinar e assim por diante dessa criança se desenvolve muito. Só que a capacidade física não tanto, porque ela não podia se esticar, ela não podia fazer muitos movimentos, porque o útero a rejeitava. Daí que vem o sentimento de rejeição. A mãe rejeitou? Não, porque a criança nem sabe que tem uma mãe, então não tem nem como isso acontecer. Ela vai rejeitar, ela se sente rejeitada pelo que está acontecendo dentro do útero. Ah, se a mãe rejeita a criança, não pode acontecer isso também, Marcos? Pode, mas não depende da mãe rejeitá-la para ela se sentir assim, ou ela interpretar que isso está acontecendo. Que puxão de orelha aqui. Como assim? Explica melhor isso aí, de Lima. Agora já foi. Vamos lá. Então, vamos falar agora um pouco do quê? Já que a gente já entendeu quais são as características que vão se desenvolver nessa criança, vamos falar um pouquinho da forma dela? Então, a forma dessa criança, gente, a forma dessa criança vai ser mais ou menos essa daqui, ó. Ela vai ter características, o traço esquizoide, ele traz características, ó. Eu vou até puxar aqui o meu quadrinho aqui para baixo. O traço esquizoide, ele tem um formatozinho ali, tá? Eu já coloquei até o formato ali, justamente porque eu já coloquei esse formato ali para vocês entenderem o que a gente está buscando quando a gente olha para o traço esquizoide. Nós vimos uma pessoa, olha só, nós vimos um bebê que não desenvolveu, passei muita preocupação na minha gestação, muita mesmo. E como é que veio o filhote, o Edilima? Veio com bastante do traço esquizoide? Vai vendo aqui essas características batem, tá? Então, olha só, vamos falar um pouquinho do corpo, tá? O corpo dessa criança não pôde existir, porque toda vez que esse corpo dava um chute, dava uma cotovelada ali, o útero ficava ruim, como que rejeitava ele. Então ele aprendeu a quê? Não vou mais existir, vou ficar quietinho aqui, vou existir só na minha cabeça. O corpo não se desenvolve. Então essa criança não tem uma estrutura muscular, ela não é uma criança cheinha, com vida. Ela geralmente é aquela criança que tem muito osso, por assim dizer. O corpo dela é completamente funcional, só que ele não tem força. Por isso que você vê geralmente uma estrutura que a gente chama de alongada ou esticada. Dá a sensação de que essa criança ela foi literalmente esticada, ela não se desenvolveu de forma muscular, desenvolveu só óssea. Então dá a sensação de que ela foi realmente esticada. E a gente consegue ver, por exemplo, na cabeça do Mark Zuckerberg, se vocês forem começar a perceber, ele até penteia o cabelo meio para frente, assim, para esconder um pouco ali o cabeção mesmo. Você vê que a cabeça dele, até a altura dos olhos mesmo aqui, onde vocês conseguem ver, ela sobe de um jeito assim. Daí o que acontece quando chega lá em cima? Tem um cérebro muito grande, um cérebro muito potente ali. Esse cérebro ele não caberia na cabeça pequena. Então, olha só como que abre aqui, ó, para caber aquele cérebro grande. Nós temos também o que? Os olhos bem grandes dele, tá vendo? Como que os olhos bem grandes. Gente, ele não é 100% esquizoide, tá? Aliás, ninguém é, mas ele tem bastante. Se você for olhar, a cabeça dele, ela é esticada nesse sentido aqui, ó, exatamente como a figurinha ali, tá? Ela é esticada, ou seja, você vê que ele é todo esticado, o nariz dele é comprido, assim, aqui é bastante espaçoso, a testa aqui é bastante, então tem bastante, ele não tem um rosto arredondado, ele tem um rosto como se ele fosse esticado, assim, ó, tá? Se vocês pegarem outras fotos dele, eu só peguei essa daqui porque eu acho que é o suficiente, mas se vocês pegarem outras fotos, vocês vão ver. Então, sim, uma pessoa com bastante do traço esquizoide, uma das características que vocês vão perceber é isso, é uma caixa ali do crânio, né? Aquela caixa onde vai o cérebro é maior,
tá? Ela tem que ser maior porque o cérebro se desenvolveu muito, o que nos desenvolveu foi o corpo, mas o cérebro sim. E nós temos um olho muito grande, né? Os olhos são a janela, né? Que fala, né? Janela da alma, né? Que conecta direto com o cérebro. Então, se o cérebro é grande, geralmente os olhos também, tá? É muito comum uma pessoa bastante esquizoide também tem bastante os olhos aí bem grandes, tá, gente? Bem assim, aqueles olhos, o olhão, né? E alguns têm até aquele olho de peixe morto, como o pessoal diz, né? Que é olho que ele é meio querendo desconectar, assim, querendo meio que fechar o olho. Parece que tá se esforçando para abrir o olho, porque é como se ele estivesse querendo fugir lá para dentro da cabeça, tá? E a gente tem um corpo que parece que foi esticado, ele não tem uma massa muscular ali que foi bem desenvolvida. Geralmente aquele corpo assim que ele é magro. Não é, gente, aquela pessoa, por exemplo, que sofre lá com desnutrição, tá? Não necessariamente, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma pessoa que mesmo saudável, ela não vai ser uma pessoa que tem uma estrutura física que aparenta força, tá? É uma estrutura óssea, praticamente é osso que você vê, quina nos ombros, quina no cotovelo, aqui ó, esse ossinho aqui é um osso que salta assim, porque não tem nada para cobrir, né? As mãos, os dedos, né? Aquele dedo todo bem magro, cheio, que tem um calombo aqui, outro calombo aqui, que você consegue perceber a estrutura óssea muito mais do que uma estrutura muscular, por exemplo, tá? Como é que funciona essa pessoa? Essa pessoa, ela foi desenvolvida, tá, gente? Essa pessoa, ela foi desenvolvida num ambiente onde ela estava sozinha. O que isso significa? Isso significa, para vocês conseguirem pegar aí a ideia, que essa pessoa, ela não vai ter habilidades sociais. O que isso significa? Vamos lá, ela vai ter dificuldade de conexão. Ela conecta muito bem com a mente, mas ela não conecta muito bem com o ambiente, com as pessoas, com as coisas ali. Então é uma pessoa que geralmente não gosta muito de abraço, não gosta muito de beijo, não gosta muito disso que envolva conexão com outras pessoas. Ou ela não vai ter facilidade, ela naturalmente não vai ser uma pessoa que ama isso, tá? É uma pessoa que você precisa trabalhar com ela mais na mente. É uma pessoa que ela não tem habilidades sociais, então empatia, compaixão e esse tipo de coisa, ele vai demonstrar isso, mas ele vai demonstrar de um jeito racional, de um jeito mais prático, de um jeito mais... Sabe quando uma pessoa ela fica dando voltas para falar de um assunto, para não ofender, para que a pessoa não entenda mal e assim por diante? O traço esquizoide, ele não tem isso. Ele fala o que tem que ser falado na bucha, na cara, de forma direta e reta, e se você se ofender é um problema seu, você entendeu? Então, não tem filtro social, ele simplesmente põe para fora, você entendeu? Ele não consegue entender assim as regras sociais e assim por diante. Um outro exemplo muito bom para você entender como que funciona mais ou menos uma pessoa aí com traço esquizoide, mas também ali parece que tem um pouco de autismo também, que não necessariamente está conectado, é o tal do Sheldon lá a teoria do Big Bang, né? Então, o que acontece, gente? A gente começa a perceber justamente essa desconexão no sentido de ele não sabe se socializar. Ele socializa muito bem quando algo puxa dele a criatividade, quando algo puxa dele a razão, a genialidade, mas abraço, beijo, habilidades sociais para eles é muito difícil. Tanto é que essas pessoas amam, por exemplo, o jogo online. Por quê? Porque no jogo online eu não preciso estar com a outra pessoa para me divertir. Eu só escuto ela mais ou menos ali, eu vejo o bonequinho dela, tá? A criatividade aqui, a imaginação aqui, e vamos embora, você entendeu? Então não tem conexão, é aquela criança ou adolescente que ele se tranca lá no quarto o dia inteiro, porque ele não tem necessidade nenhuma de estar com outras pessoas. Chega a visita, ele aparece na porta, dá um tchauzinho e já se tranca no quarto de novo, e ele passa o dia inteiro vendo seriado, filme, lendo livros, jogando videogame, tudo aquilo que o quê? Vai estimular aqui, ó, é o que ele tem para oferecer para o mundo, é a mente dele. Ele desenvolveu uma mente extraordinária ali, e é isso que ele tem, e é isso que ele procura alimentar. Ele não tem que ficar alimentando nem de comida e nem de exercício físico um corpo que não pode se desenvolver. O que desenvolveu está aqui, ó. Então tudo que vai para cá, ele gosta, ele admira, tá? Então é natural que a gente, quando vai se relacionar com uma pessoa dessa, por exemplo, de forma amorosa, a gente já tem que saber prever que ela é uma pessoa... O Elton Euler tem muito de esquizoide, sim, é o principal traço dele, tá? E pode ver tudo isso que eu estou falando para você, com a exceção de que ele não tem necessariamente a cabeça grande. Se você for olhar, ele é muito alto, e aí ele tem uma sensação maior ainda, a canela dele parece que você vai fazer assim, ó.
e vai quebrar a canela dele de tão fina que é, tá? Então, se você for olhar lá, você vai perceber isso. E é sem filtro, gente. Sem filtro. Ele se esforça para não ser ácido, por assim dizer. Porque se deixar é só, entendeu? As coisas bem diretas. Então ali a gente tem bastante, gente, do traço esquizoide, é um excelente exemplo, inclusive, tá? Mas aqui a gente está falando do Mark Zuckerberg, né? A gente vê a quantidade de contribuições que o Mark, por exemplo, trouxe para o mundo que simplesmente mudaram a nossa forma de nos conectar, né? Agora tem um Meta, nem sei como é que chama lá, que é que você entra lá com aqueles óculos lá e aí tem um outro mundo. Então assim, você vê que é coisa bem de esquizoide mesmo, tá? Identifiquei. Perfeito. Tá? E como que essa pessoa age? Como a gente falou, ele vai ter uma atitude mais sem filtro, vai ser mais ácido, tá? É uma pessoa que geralmente você começa a falar uma frase, ele já quer te interromper. Por quê? Porque ele já entendeu. Entendeu? Ele já entendeu, ele já leu toda a situação antes de você, ele já te entendeu, ele já te interrompe, às vezes ele até termina antes de você para mostrar que ele já entendeu. E essas pessoas odeiam que você fique de conversinha. Eles querem que você vá até o ponto de uma vez. Se você não sabe o que você vai falar com ela, não comece a conversa, porque ele quer saber exatamente onde que termina. Ele quer saber qual que é o ponto de você estar querendo conversar com ele. Ele não está ali para ficar batendo papo. Não é desse traço isso. O traço dele, ele serve para alimentar a mente. Se a sua conversa não for alimentar a mente dele, ele não quer perder tempo com isso e ele provavelmente não vai fazer doce, por assim dizer, para te aceitar. Não, porque ele está falando, não me interessa, mas ele tá falando de um jeito tão gostoso, tão bonito, que eu vou deixar ele continuar falando. Traço esquizoide não, tá? Ele tenta sempre evitar a rejeição, só que assim, ó, se esse traço estiver na dor, tudo que ele pode criar aqui, ele não traz para o mundo, porque ele não sabe se o mundo vai aceitar. Então as ideias, a criatividade dele, ele guarda para ele. Ele continua só existindo ali na mente. Então muitas das vezes, esse traço, inclusive, é um traço que tem dificuldade de expor o que ele pensa e o que ele sente, ou um pouco do que ele sente, por conta disso. O medo dele de que as pessoas rejeitem ele, como aquele útero supostamente estava fazendo, faz com que ele se exclua, tá? Então ele se exclui, ou seja, o medo dele de não ser aceito pelo ambiente ali, né? Por outras pessoas, por acharem ele estranho, por acharem ele isso, ele aquilo, faz com que ele muitas vezes se exclua. Então por isso que ele fica lá guardado dentro do quartinho dele lá, com as luzes apagadas, cheio de neon, cheio de luzinha lá, e ele vive razoavelmente bem daquele jeito. Por quê, Marcos? Porque se você for parar para pensar, um quarto daquele jeito, onde ninguém incomoda ele, é o útero dele. É onde ele entra ali e fica num ambiente parecendo o útero mesmo. Não precisa lidar com ninguém, não precisa se conectar com ninguém, tá só ali, ó, alimentando a mente dele, tá? Então ele cria um ambiente como se fosse geralmente o útero. Não precisa nem de muito espaço. Se for só um calabouçozinho assim, já é o suficiente para ele ficar feliz, tá? Aí a gente tem o traço de caráter esquizoide, tá? Com esse traço aí vocês podem esperar muita criatividade, muita imaginação, ponto de vista completamente diferente. Não espere muitas habilidades sociais, nem necessidades sociais, mas você pode esperar bastante da criatividade dele. E se você souber, né, estimular essa criatividade, meu Deus, é uma pessoa que tem potencial aí de, como o Mark Zuckerberg e o próprio Elton, né, de mudar o mundo, tá, gente? Vamos pro próximo, gente? O próximo aí nós temos o traço oral, tá? Qual que é o desconforto do traço oral? O traço oral, ele tem como desconforto, gente, a percepção de abandono, ou seja, de estar sozinho, de não ter ninguém ali junto com ele, tá? Quando a gente pensa assim do traço oral, tá? A gente tem que entender que, novamente, vou explicar novamente para vocês, não é que a mãe abandonou essa criança, pelo amor de Deus, é que essa criança se sentiu abandonada, tá? Então nós estamos falando de uma criança que agora passou a gestação, passou ali o primeiro mês de vida, e essa criança agora, ela foi o quê? Ela saiu de um ambiente onde não tinha ninguém, onde ela não precisava se conectar com ninguém, era tudo muito mental, para um ambiente que é tudo muito físico, é tudo muito sensorial, é tudo de muita conexão. Nós temos a conexão com as sensações dos órgãos, por exemplo, onde ela vai começar a mamar, e ela vai ter cólica, ela vai ter gases, ela vai ter isso, vai ter fome, porque agora não tem mais o cordão umbilical para alimentar e levar os nutrientes para essa criança. Cortou, então agora ela vai ter que fazer isso de maneira autônoma.
ou, né, processado ali com o próprio corpo. É a mãe que dá a mamar, mas é ela que processa. E tudo isso é muito sensorial, é muito sentimento, é muito, né, é tudo muito novo, é tudo muito experimental, é tudo muita informação, cores, cheiros, sabores, sensações e assim por diante. Então, o traço oral, gente, ele é tudo que significa o traço esquizoide oposto. Tudo que a gente falou do traço esquizoide, ele é oposto. Ele não é criativo, ele também não é frio, ele não é magro, tudo que tem de características do traço esquizoide, nós temos de características opostas no traço oral. O traço oral é o traço que ele é pura conexão, tá? E a conexão para o traço oral significa sobrevivência. Lembra que a gente falou sobre controle do ambiente ou controle sobre um desconforto? Então, para essa criança, ela precisa se conectar. Por quê? Porque não se conectar é a dor do oral, tá? Não se conectar traz a dor do abandono, a dor de estar sozinho. Por isso que esse traço de caráter ele vai se desenvolver para evitar a todo custo, para confrontar a todo custo a possibilidade de ficar sozinho. Então, como é que o traço oral ele se desenvolve? Qual que é? Vamos por aí um exemplo, né? A gente já falou do desconforto, já falamos do momento, agora a gente vai colocar um exemplo aqui para vocês entenderem como é que esse traço se desenvolve, tá? Criança nasceu, a mãe agora vai ter que cuidar e administrar a vida dessa criança, além da própria vida dela, e geralmente as mães aí, quem for mãe, por favor, me corrija se eu estiver errado, especialmente as mães de primeira viagem, quando uma criança começa a chorar desesperadamente, é muito comum que as mães elas vão pensar em 3 coisas básicas. Quais são essas 3 coisas básicas? Elas vão pensar fome, sono, trocar fralda. São as três coisas básicas, tá? E o trocar fralda, a gente pode até colocar ali uma cólica junto, por assim dizer, tá? Então a cólica, trocar fralda, fome ou sono, tá? Então são essas 3 coisas geralmente que as mães vão olhar. Só que qual que é o problema, gente, de pensar assim? Mas Marcos, não é o mais óbvio? Sim, e aí que tá o problema, porque essas são as coisas mais óbvias. Só que aquela criança, ela começou a passar por um processo agora que é muito complexo. E nem tudo se resume a fome, sono e trocar fralda, cólica e assim por diante. Pode ser que essa criança, por exemplo, ela tá lá no berço dela, por exemplo, entrou lá um mosquito, por exemplo. E ela não gosta do mosquito, o mosquito está fazendo barulho, está pousando nela. E ela começa a chorar, e a mãe às vezes não viu que tinha um mosquito ali. E aí a mãe olha e fala assim, tá, deixa eu olhar a fralda aqui. Fralda tá limpa, tava deitada, tava dormindo até agora, então também não pode ser sono. Só pode ser o quê? São 3, né? Tá limpinha, não tá com cólica, dormiu, não pode ser sono, só pode ser o quê? Fome, então ela vai dar o peito. Mas qual que era o problema, gente? O problema é que tinha um mosquito lá enchendo o saco da criança. Exemplo 2, o mosquito era um pernilongo, o mosquito picou a criança, agora tá lá, né? A mãe não viu que tem lá uma picada de mosquito lá que tá coçando, tá incomodando ela. Aí a mãe vai, olha a fralda, tá normal, não tem nada demais lá. A criança estava lá dormindo, às vezes acordou com isso daí, não tá com sono também, então deve ser o quê? Deve ser fome. É uma conta muito lógica e as mães não estão erradas de pensar assim, sabe por quê? Porque criança não fala, gente, criança não explica o que está acontecendo. E esse é o problema, a criança não sabe se conectar. Lembra que a gente falou que o traço oral ele precisa se conectar e a conexão para essa criança significa sobrevivência? Então tá aí a questão, ela não saber se conectar faz com que ela continue sofrendo. É como se tivesse 10 pessoas lá ao redor dela e ninguém consegue identificar que tem lá uma picada de mosquito, uma picada de pernilongo que está incomodando ela. Então, por mais que tivesse 10, 12, 20 pessoas em volta dela, ela está sozinha, porque ninguém resolve o problema dela. Daí vem o sentimento ali do abandono. E o sentimento do abandono ele vem quando a criança não tem controle corporal ainda. Nós descemos um pouquinho da região trigeminal ali e passamos para a cervical. A cervical é a cacunda aqui, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. É a corcunda aqui, é aqui o pescoço, aqui no início das costas aqui, né? Dos ombros e assim por diante. E essa criança, ela nem sequer dá conta de ficar em pé sozinha, ela não consegue nem sentar, ela não consegue fazer nada, ela só fica lá deitadinha, é o máximo que ela consegue fazer. Nem sequer rodar no próprio corpo ela não consegue. Ela depende 100% de outras pessoas, e quando outras pessoas não dão conta de resolver o problema dela, é como se ela não estivesse sozinha. Pronto,
agora não estou conseguindo me conectar, não estou conseguindo expressar para as pessoas o que eu preciso, o que eu estou sentindo, o que eu quero, eu vou morrer. Eu vou morrer. Se esse negócio não passar, o oral, tudo para ele é novo, então ele não sabe o que pode matar, o que não pode, por assim dizer. Tudo, gente, é muito sério para o traço oral. Quando é ruim, muito ruim, porque é tudo muito novo. Ele nunca tinha enfrentado aquilo na vida. E tudo que é muito bom, porque ele nunca tinha visto aquilo. Então é tudo muito explosivo, é muito grande, é muito exagerado, por assim dizer, tá? Quando a gente fala de uma pessoa assim, qual que é o sentimento envolvido? A gente já falou, o medo de ficar sozinho. Por que ele fica sozinho? Porque ninguém consegue cuidar dele ou consegue atender as necessidades dele. Qual que é a forma de controlar? Essa criança, ela entende que enquanto ela não for capaz de se conectar com as pessoas, ela vai sofrer. Então ela precisa desesperadamente aprender a se conectar. Cercado por muitos, amados por poucos, é assim que me sinto. É um trecho de uma música. Traço oral na dor. Traço oral na dor. Muita gente, mas ninguém faz eu me sentir bem. Logo é como se eu estivesse sozinho. E tem pessoas, tá? Eu vou colocar um ponto aí, tá, gente? Tem pessoas que estão em relacionamentos que se sentem assim. Tá dentro de um relacionamento, mas se sente sozinha. Porque o relacionamento não supre as necessidades dessa pessoa de jeito nenhum. Ou já supriu em algum momento e agora não supre mais, ou muitas vezes nunca supriu. Tá? E a gente tem ali o traço oral na dor. Como é que o traço oral, como que se parece lá o traço oral, gente? Aqui, ó. Eita, aqui, ó. Dá vontade de se conectar com isso aí? Não. Gente, o traço oral, o corpo dele é projetado para conexão. A criança, ela faz o quê? Ela começa a agir em prol de conectar-se com outras pessoas. O que isso significa? Ela muitas vezes muda o choro para começar a traduzir para a mãe. Mãe, esse choro é de fome, esse choro é de sono, esse choro é de trocar fralda, e esse choro é um choro extra aí que eu inventei. As mães aí, pelo amor de Deus, gente, a criança não dá uma mudadinha no choro quando ela quer uma coisa e outra, depois de um tempo que ela já está ali um pouquinho mais experiente, passou alguns meses ali, muda ou não muda o choro? Já ouvi de várias mães que muda. Então é a forma daquela criança, ela fala, não fala, mas ela já conseguiu aprender que, olha, choros diferentes faz a minha mãe se comportar de formas diferentes. Choros diferentes faz a minha mãe se comportar de forma diferente. E o que acontece? O traço esquizoide, porque ele não precisa se conectar, o próprio corpo dele mostra isso, né? Aquele corpo ossudo que não faz... Você não tem vontade de abraçar uma pessoa com traço esquizoide. É estranho. Mas e esse meninão aí? Ele já deve ter quase uns 40 anos, mas ele continua com a carinha de quem? De bebê, gente. O traço oral, ele traz essa característica eu sempre pareço ser muito mais novo do que eu sou. Por quê? Porque eu preciso garantir que você me ache bonitinho. Já repararam como que a gente se apega muito fácil? A gente vê um filhote de cachorro, cachorro adulto, nem sempre, mas o filhotinho de cachorro, mas é facinho pra gente querer pegar é facinho pra gente querer pegar no colo, a gente muda até a voz, muda até o jeito para se conectar com ele. Por quê? Porque ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Olha o olhinho dele ali, olha o olhinho dele de bebezão. Gente, o traço oral, ele é assim. Aqui nós estamos falando de uma pessoa com bastante do traço oral, tá, gente? Tem até o formato ali que eu coloquei, ó, o formato é a bolinha, tá? Então esse formato de bolinha aí é o formato que a gente busca quando a gente está olhando para uma pessoa. Se a gente começou a ver que ela é bem arredondada, olha a cabeça como que é bem arredondada, a bochechona dele, tá vendo? Ó, ele não tem quina, ele não tem quadrado, é só tudo redondo, tudo arredondado. Ah, Marcos, mas ele está acima do peso, tudo bem, mas mesmo que ele emagrecesse, por exemplo, ele ia continuar fofinho, ele ia continuar uma pessoa que chama atenção, que te atrai, que traz esse sentimento para você, fica comigo, cuida de mim, que é o sentimento que a criança quer. Então quem tem bastante do traço oral, ela age assim, e geralmente essas pessoas, o que elas fazem? Depois que elas aprendem a falar, elas não param nunca mais. Por quê? Porque ela garante o quê? Quanto mais eu falar, quanto mais eu me conectar com as pessoas, mais fácil vai ser das pessoas entenderem como se cuida de mim, quais são as coisas que me interessam, quais são as coisas que eu gosto. E essas pessoas são as pessoas que mais falam, são as pessoas que mais têm necessidade. Você nunca vai ver uma pessoa com muito do traço oral naquela situação parecida lá do traço esquizoide, isolado completamente, que chega na porta, dá um tchauzinho e se esconde de novo. Você entendeu? O traço oral não, gente. O traço oral, ele, quanto mais gente, melhor.
Quanto mais gente me abraçando, gente querendo saber de mim, gente querendo me perguntar as coisas, gente querendo cuidar de mim, me trazendo isso, me trazendo aquilo, me dando atenção, melhor. Então ele não se isola nem a pau. É tanto que os orais aí, a gente já pode até saber. O oral, como que a gente identifica um oral? Gente, quando foi na pandemia, você engordou? Você ficou mais fofinho, mais cheinho? Pronto. Por que isso aconteceu? Porque você ficou isolado. E sabe o que acontece com o traço oral, gente? O traço oral, a mãe nem sempre acertava o que ele queria, mas ela sempre estava lá com o mamá pronto para dar. E quem tem bastante do traço oral, quando ele não consegue resolver os problemas dele, quando ele não consegue suprir as necessidades dele, geralmente ele engorda por quê? Porque ele vai tentar suprir a necessidade com o peito. Só que, né, um marmanjo desse aí com 40 anos de idade ou até mais, ele não mama mais, né, gente? Então o que acontece? Ele vai pedir lá o iFood. Ele vai lá pedir o iFood. E aí sabe o que acontece? Toda vez que ele se sente triste, ele vai e pede um iFood. Porque o traço na dor não sabe resolver os seus próprios problemas. Ele não sabe se cuidar, ele não sabe se acolher. Então ele faz o quê? Ele se acolhe com o peito, com a comida. O traço oral geralmente se conecta com a comida dessa forma, tá, gente? Por isso que quando ele está se sentindo sozinho, quando ele não está se sentindo cuidado, quando ele não está conseguindo se acolher, quando ele não está conseguindo entender as emoções que ele tem, ele começa a comer. Comer. E ele começa a engordar. Por isso que ele vai ficando muitas vezes fofinho, só que muito mais do que o natural, né? Ele já era para ser fofinho, só que daí ele começa a ficar muito fofinho, por assim dizer, tá? Então, quais são as dores que ele está querendo evitar? Ele está querendo evitar a todo custo, gente, todo custo, tá? Ele está querendo evitar a sensação de estar sozinho, tanto de forma literal quanto de forma emocional. Então esse traço é o traço. Lembra que a gente falou que o esquizoide, por exemplo, ele não gosta de abraçar, não gosta de beijar, não gosta de nada que envolve contato físico? O oral ama. Tudo que você puder fazer para encostar nesse traço, para fazer ele se sentir amado, para encostar nele, ele vai gostar. Tudo. Você pode abraçar, você pode ir lá e isso e aquilo, e põe a mão e não sei o que, e dá um tapinha. Gente, tudo que você, sabe, tudo que for conexão, esse negócio só de apertar a mão assim é muito frio para ele, só de sinalizar para ele é muito frio. Você entendeu? Tem que ter o tal do contato físico. Para ele se sentir amado, ele tem que ter o contato físico. O esquizoide, para se sentir amado, você tem que, né, elogiar as ideias dele, estimular as ideias dele e deixar ele no canto dele, respeitar o espaço dele, que ele determine quando ele quer vir, que ele determine quando que é o momento dele se conectar. O traço oral não, o traço oral, você quer amar ele, é você... O traço oral, gente, você quer amar ele, é só você dar um abraço nele, você perguntar como que ele tá, o que ele tá sentindo, como que ele tá se sentindo. Você pode dar uma comida gostosa para ele? Pode, claro que pode, mas não é só isso. É você levar ele para passear, você levar ele para conhecer uma coisa que ele nunca viu, que ele nunca fez, uma sensação nova. Pronto, tudo que é sensorial para o traço oral, gente, uma música nova, dançar, tudo que for sensorial, esse traço ama. Se conecta com música, se conecta com filme, se conecta com livro, só que ele se conecta de uma forma emocional. O traço esquizoide de uma forma mental, o oral é de forma emocional. Ele escuta a música, ele chora, ele canta, ele dança. O esquizoide, ele imagina ali, ele cria cenas na cabeça. O oral não, ele expressa aquilo que ele está sentindo. É aquela pessoa que chora de alegria, chora de felicidade, chora de angústia, chora de tudo. Tudo que for sentimento, ela chora. Eu aqui querendo falar e estou ocupada, ouvindo escondida, mas não sou fofinha não. Tá bom, vamos identificando aí, tá, gente? Quais são as habilidades do traço oral? Gente, ele se desenvolveu uma capacidade incrível de se socializar. Tudo que é habilidade social que o traço esquizoide não desenvolve, o traço oral desenvolve com força. Então ele tem muita facilidade para se socializar, ele tem muita facilidade, sabe para quê, gente? Para entender as pessoas, ele é um ser muito empático, de muita compaixão, muito bom, e às vezes pode até se envolver em dependência emocional por conta disso, por achar que ele tem que ser bonzinho com todo mundo. E o que acontece com esse traço? Quais são alguns dos problemas? É que muitas das vezes, assim como aquele bebê, ele quer só chorar e que as pessoas atendam as necessidades dele. Só que isso muitas vezes não acontece. Por quê? Porque as pessoas têm boca. Se tem boca, você fala o que você quer. E muita gente não sabe adivinhar. O oral sabe adivinhar o que os outros sentem e o que eles precisam para ficarem melhor, para se sentirem melhor.
mas as outras pessoas nem sempre, especialmente se elas não tiverem traço oral como principal. Então sabe o que acontece muitas vezes? O oral ele se conecta e cuida das pessoas, exatamente do jeito que elas gostariam, e depois ele fica esperando aquele cuidado de volta, só que ele não vem, e a pessoa fica lá, ai não, mas eu fiz coisa para fulano, mas ele, quando é a minha vez, nunca ninguém faz, eu fui, cuidei, fiz isso, fiz aquilo, me importo com ela e tudo, mas quando é minha vez, ninguém pergunta nada, ninguém quer saber de mim, todo mundo esquece que eu existo. Pronto, você já sabe que tem um traço oral ali que está na dor. Por quê? Ele não fala que ele quer ser acolhido, ele não fala que ele quer atenção, que ele quer isso, que ele quer cuidado e etc. Ele acha que porque ele tem a capacidade de adivinhar o que o outro quer, de entender o que o outro quer, que o outro também deveria adivinhar o que ele quer, só que ele não entende que isso é uma coisa que só pertence a ele, assim como a genialidade só pertence ao traço esquizoide. Eu todinha, mas também não sou fofinho. Calma, gente, nós vamos ter mais traços aí, fiquem tranquilos. Nós estamos no segundo. Então esse é o segundo traço de caráter. O terceiro traço de caráter a gente vai trazer agora, olha só, tivemos o primeiro traço de caráter frio, racional, sem filtros, ácido, que muitas vezes é até mal interpretado como grosseiro e assim por diante, porque fala tudo que tiver que falar na cara mesmo e pronto. Que não gosta de se conectar, e agora nós temos um traço que ama se conectar, morre de medo de desagradar as pessoas, trata todo mundo bem, é muito fofinho, é muito carinhoso, é muito amoroso, é muito empático, todo oposto, tá? Olha a Edna aí, ó. Então olha o que acontece, gente, agora nós vamos para o terceiro traço de caráter. O terceiro traço de caráter, o que acontece? Esse traço de caráter oral, ele está vivendo num ambiente, tá, gente? Ele está vivendo num ambiente onde ele não precisa fazer nada para as pessoas cuidarem dele, tá? Olha aí, ó. Traço de caráter, ele está vivendo num ambiente onde ele não precisa fazer nada para as pessoas cuidarem dele. O que isso significa? Significa que ele só chora e as pessoas dão tudo na mão dele, por assim dizer. Só que isso é natural, porque aquela criança não tem como saber fazer nada, ela não tem como fazer nada por ela mesma. Passando um ônibus aqui. Ela não tem como fazer nada por ela mesma. Logo, ela precisa que os outros façam tudo por ela. Só que conforme essa criança vai avançando, vai ganhando controle. O controle agora chegou na área torácica ali, né? A gente está falando agora do traço psicopata. Então, a área torácica ali, ela já envolve o quê? Ela já tem aquela criança um pouco mais esperta, por assim dizer. Ela já fica sentadinha, ela já faz um monte de coisa, gente. Inclusive, ela já senta, ela já rola, ela já está esperta já. Às vezes os pais já começam até a colocar ela meio que no andador, ela nem controla direito os pés, mas ela já começa a ter um pouco mais de liberdade pela casa, ela já sai do colo da mãe, já vai para outros ambientes, porque ela já consegue fazer muita coisa. Ela já coordena bem as mãos, ela já controla bem as mãos, ela já brinca sozinha, ela já faz um monte de coisa sozinha, ela só não consegue ainda caminhar. Só que ela está começando a ter um pouquinho ali está começando a sair ali, ensaiar os primeiros passos, né? O momento ali, né? O momento do desenvolvimento do traço psicopata tem a ver com os primeiros passos, tá? Que quando essa criança ela já começa a sair do colo da mãe. O terceiro, o incrível, o maravilhoso, o imponente, o psicopata, é isso. E qual que é o desconforto desse traço? É ele perceber que as pessoas manipulam ele. Como assim, gente? Vamos colocar um exemplo aqui. O traço oral, ele estava acostumado, vamos fazer uma comparação, tá? Deixa eu só tirar a imagem aqui, ó. O traço oral, ele estava acostumado a receber tudo de graça, sem precisar fazer nada em troca. Só que essa criança ela já evoluiu, então os pais já não estão mais assim, tão dando tudo que ele quer, fazendo tudo que ele precisa, dando toda a atenção do mundo para ele. E se nem os pais estão fazendo isso mais, ali por volta do segundo ano, por assim dizer, né, do primeiro, quando ela completa ali 1 ano, já começa a ficar um pouco mais esperta, imagina as pessoas que nem sequer são da família. Essas pessoas no primeiro ano, todo mundo queria pegar no colo. No segundo ano, gente, ele já meio que já não é mais novidade. Então, se aquela criança for meio chatinha, eles não vão dar atenção para ela. Se aquela criança for boazinha, talvez eles dêem um pouco de atenção. E essa criança vai começar a perceber... É meu filho de 3 anos. Essa criança vai começar a perceber, sabe o que, gente? Que as pessoas não se importam com ela como era na fase do oral, que todo mundo se preocupava, queria pegar no colo. Agora, se ela não for boazinha, se ela não fizer algo para as pessoas não ligam para ela, inclusive os pais, muitas vezes. Se os pais estão vendo que ela está lá de boa e ela começa a chorar e os pais veem que
às vezes é uma mãe, alguma coisa, os pais não pegam ela mais. Que não é maldade, gente, é simplesmente deixou de ter aquela necessidade absurda que tinha ali quando era recém-nascido. As coisas vão começando agora, ó, é para ela ir começando a bater as asinhas de pouquinho, mas é para ela começando a ter um pouco mais de dependência. E essa criança não entendeu ainda que as coisas funcionam assim na vida adulta. Na vida adulta é assim, né? Se eu for legal com vocês, vocês são legais comigo, mas se eu for o chatão, né? Se eu for lá uma pessoa ruim, vocês não vão querer ficar comigo. E a vida adulta funciona assim, mas a transição do recém-nascido para o início ali do que seria a vida adulta, ou dessa sensação de troca, para ele é um choque de realidade, por assim dizer, onde as pessoas agora não querem mais saber dele só porque ele existe. As pessoas vão querer saber dele se ele for legal, se ele for uma criança interessante, uma criança divertida, as pessoas querem estar com ele. Já repararam isso, gente? E aí o que acontece? Vamos colocar uma situação aqui. O pai leva o menino lá ou a menina para o supermercado, a menina vê um Danone, e pede pro pai, quero um Danone. Ou então aponta, né? Porque já está aprendendo a falar durante essa época, já está começando a falar alguma coisinha. Então ela aponta ali e pede lá o que ela quer. Aí sabe o que acontece, gente? O pai fala assim, tá bom, na volta a gente pega, vamos lá que na volta a gente pega. Aí o pai pega, dá a volta, ele não tá afim de comprar, ele dá a volta no supermercado, pega lá o que ele ia pegar e volta pelo outro caminho. Quem é que não fez isso aí com o filho já? Volta pelo outro caminho. O que acontece? Aquela criança não percebe que ela foi manipulada. O fato dela ser inocente fez com que ela acreditasse que o seu pai, ela ia pedir, o pai ia dar. Só que isso não acontece. Por quê? Porque o pai não quis, o pai não viu razões o suficiente para fazer isso. E, gente, não é maldade não, isso acontece. É o pai que vai decidir se ele quer ou não. Afinal de contas, é o dinheiro do pai, é isso que ele foi lá buscar. Ele não sabe se é isso que ele foi buscar, se não é. Se ele sabe se, eu vou dar um Danone para a criança daqui a pouco não almoça, ou está comendo muito açúcar. Não importa, gente. O pai tem o poder de decisão. E não necessariamente aquela criança sabe disso. Ela acha que só porque ela pediu, como ela está vindo ali da fase do oral, tudo que eu choro as pessoas me dão, então só de eu pedir eu deveria receber. E o que o pai faz? Dá a volta pelo outro lado do supermercado, paga as coisas, vai embora. Quando a criança vai perceber que ela não ganhou o Danone, ela já está em casa às vezes. Aí que ela vai se tocar que ela foi passada para trás. Ou seja, o meu pai não me ama, ele só me ama se eu conseguir esse amor, se eu conseguir fazer ele me amar. E isso para aquela criança dói. Como é que a gente vê a criança, por exemplo, conseguindo entender agora? Ela precisa o quê? Entender o que as pessoas esperam, tá? Qual que é a forma de controlar dessa criança? Ela precisa descobrir o que é que as pessoas esperam dela. Ela precisa descobrir o que é que as pessoas desejam. Por quê? Se o meu pai não me deu Danone, eu tinha que ter feito alguma coisa para ele ter me dado e eu não entendi o que era. Então eu preciso começar a entender as pessoas. Aí sabe o que acontece? As pessoas, especialmente que têm mais de um filho, ou que foi, né, o irmão mais velho, por assim dizer, né? Essas pessoas muito provavelmente vão entender o que eu estou falando, né? Mas especialmente os pais aí que têm mais de um filho. Esses pais que têm mais de um filho, geralmente o filho mais velho vai lá, rabisca lá qualquer coisa ali no livrinho dele ali, numa folha de papel, alguma coisa, e mostra pro pai ou pra mãe, né? E aí todo mundo fica feliz e vai, nossa, parabéns, que desenho lindo e não sei o que. Às vezes é o pai com um rabiscão lá, mas a gente sabe, né, que a questão aí é sentimental, é a intenção, né? Mas o rabiscão lá, feito de qualquer jeito lá, mais ou menos, né? Você não consegue nem entender direito do que se trata aquilo ali, só que o pequenininho olha aquilo lá e vê, nossa, ele levou um desenho lá pro meu pai ficou todo feliz, pegou ele no colo, brincou com ele, falou que foi muito bom, que não sei o que, blá blá blá, ok. O que o pequenininho vai? Pega lá um lápis de qualquer jeito, um pedaço de folha, rabisca qualquer coisa, e para quem que ele vai levar? Para a mesma pessoa. E o que ele espera em troca? A mesma coisa, a mesma atenção. Quem aqui já vivenciou uma situação desse tipo? O mais novo vê o mais velho fazendo uma coisa, ele inventa o que quer fazer também. Por quê? Porque ele percebe pela reação dos pais que os pais gostam quando o filho faz aquilo, quando o filho mais velho faz aquilo. Então ele está começando a entender o quê? Eu estou começando a entender que é assim que se consegue as coisas. Só pedir não resolve. Só pedir não resolve, eu preciso dar alguma coisa em troca. E o traço psicopata, ele se forma em base desse desconforto, e quanto mais desse desconforto ele percebe, quanto mais ele se vê passado para trás, quanto mais ele se vê manipulado, tá, gente? Em relação a esse tipo de coisa, quanto mais ele se vê manipulado em relação a esse tipo de coisa, mais ele vai começar a ficar esperto em relação a entender o que é que as pessoas esperam dele. Forma física do traço psicopata. Aqui a gente tem um excelente exemplo do traço psicopata, tá, gente?
O traço psicopata, ele vai trazer uma característica triangular para o corpo, tá? A gente vai perceber esse triângulo em todo o corpo, só que especialmente hoje nós estamos falando da cabeça. Como é que a gente percebe, Marcos, o triângulo? É só você medir, por exemplo, o queixo dele, a mandíbula dele e as têmporas, tá? A têmpora é isso daqui, tá? Ó. Então a gente tem o quê? Por exemplo, se você olhar a minha aqui, você vê que desce reto e depois que se fecha no queixo. A dele não. A dele vai fechando assim, ó, como se fosse realmente um triângulo. Se você pegar a têmpora dele e passar uma linha até o queixo ali, dá um triângulo certinho, tá? E a gente consegue perceber isso, é onde a parte de cima é muito maior do que a parte de baixo. No traço esquizoide, a gente tem uma cabeça esticada e em cima, geralmente, a gente tem aquele volume. Aqui não, aqui a gente tem um aspecto triangular, tá? Vocês estão conseguindo perceber isso, gente? Uma outra característica do traço psicopata é o sorriso torto. Percebe que mesmo ele dando um sorriso ali bem simplesinho, ele puxa muito mais para um lado do que para o outro, tá? É tanto que aquela dobra que faz aqui do sorriso, você vê que para um lado é muito mais puxada do que a outra, tá? Se você fechar ali, tapar ali o nariz e a boca dele, você vai ver que ele tem um olhar penetrante, um olhar que julga, tá, gente? São algumas das características do traço psicopata. A gente consegue perceber, por exemplo, nas costas do traço psicopata, esse V também, quando o ombro é muito, mas muito mais largo do que a cintura, por exemplo. Então a gente consegue ver o quê? Um triângulo ali. E, gente, nem todo mundo tem essas costas. Um vai dizer, não, mas não é todo mundo que é assim? Não, não é todo mundo. É só quem tem bastante desse traço psicopata. O traço psicopata, gente, ele funciona de que jeito? Ele pensa o quê? Ele precisa entender qual é a necessidade das pessoas. Por isso que ele parece que ele está tentando penetrar ali a alma de todas as pessoas com o olhar dele, né? No sentido assim, ele vai tentar entender absolutamente quem você é, o que você quer, o que você precisa, para ele ter condições de determinar se você é alguém interessante para ele, para entregar alguma coisa para ele, para que ele possa negociar com você. Então ele é um traço bastante desconfiado, porque ele já sentiu muito lá na infância que o fato dele acreditar nas pessoas fazia com que essas pessoas o manipulassem, se aproveitassem dele. Meu sorriso é assim, nunca entendi o porquê era assim. Pronto, agora você já sabe que tem uma evidência do traço psicopata, tá, gente? Então, sorriso, sorri mais com um lado, abre mais um lado da boca quando vai sorrir do que o outro, ou puxa mais o lado da boca de um lado do que do outro, e assim por diante. É o traço psicopata que está ali, tá? Isso é uma evidência, aquele olhar que parece que ele vai comer você ali com o olho, entendeu? Aquela pessoa, mas ele não é aquela pessoa que seduz, é aquela pessoa que está tentando te controlar, aquele olhar dominador, tá, gente? O traço psicopata, ele está tentando entender, está tentando ler a situação, ele é extremamente observador e ele já aprendeu. Do mesmo jeito que o traço oral, ele aprendeu a se conectar, ele é o mestre da conexão, por assim dizer, o traço psicopata, ele é o mestre da intuição, ele olha as pessoas, ele sabe exatamente quem é quem, o que cada um quer, o que cada um espera, se a pessoa presta, se ela não presta. Ele tem uma intuição que não falha de jeito nenhum, gente. O psicopata, ele aprendeu a ler as pessoas. E quando ele está na dor, ele fica tentando controlar todo mundo de forma ruim, para não correr o risco de ninguém controlar ele, entendeu? Então o traço psicopata na dor, quando ele está desalinhado, desequilibrado, ele vai fazer isso, ele vai tentar controlar todo mundo para não correr o risco de que alguém controle ele e use esse controle de uma forma a prejudicar ele, tá? Então é assim que ele tende a funcionar na dor. No recurso, ele vai se conectar com as pessoas com quem ele pode, tá, gente? Esse traço, ele vai se conectar com as pessoas com quem ele pode tirar algum proveito. Então ele vai fazer a negociação. Ó, eu te dou isso e você me dá aquilo em troca. E ele não é um traço que leva muito em consideração os sentimentos, porque aquela criança percebeu que os sentimentos não eram importantes. Quando ela pediu Danone para o pai, por assim dizer, e o pai negou para ela, o pai não estava nem aí para os sentimentos dela. Então ela entende o quê? Foi algo que eu não fiz que fez ele não me dar o Danone, não foi algo que eu não senti. Logo, os sentimentos, eles não importam muito, esse é um traço mais frio, ele é um traço que ele não gosta de se expor.
Ele é um traço que ele não gosta de se expor. Ele não vai se expor para as pessoas porque ele não sabe o que as pessoas vão pensar dele. Ele não sabe como que as pessoas vão reagir a ele, ao que ele tem a dizer, ao que ele tem a fazer e assim por diante. Por isso, gente, que esse traço de caráter, ele geralmente tem sempre o pezinho atrás. Você vai cumprimentar alguém com traço de caráter, ele te cumprimenta, ele sorri, se for o caso, ele até te dá um abraço, só que ele não te dá confiança. Ele não te dá, até ele entender quem você é, até ele entender o que você quer, ele não te dá confiança. E para você ganhar a confiança de um traço de caráter psicopata é muito difícil. E se você ganhou e quebrou uma só vez essa confiança, vai ser o suficiente para ele te matar no coração. Ele esquece que você existe, ele nunca mais, ele fala assim, olha, eu te perdoo. Quando ele dá conta de perdoar, ele perdoa, mas ele nunca mais quer te ver pintado, nem se for de ouro. Ele nunca mais vai permitir confiar em você novamente. Tô achando que eu sou psicopata. Olha lá, eu tô morrendo de rir aqui, me identificando muito. Pronto, gente, falei para vocês. Vocês vão conseguir entender, não totalmente, até porque nós não temos só um traço de caráter. Se nós passamos por toda a infância, nós temos todos os 5, só que nós vamos falar dos picos, mais para frente a gente vai falar dos picos, né? O que eles significam, como que eles vão trazer a nossa personalidade, a nossa forma de funcionar. Tá, ó, Ana Lia aí também, ó. Tô achando que sou psicopata, tá? Então, gente, esse é o traço psicopata. A gente começa a perceber assim, tá? A gente começa a perceber o queixo é mais pra frente e geralmente ele anda assim, todo cheio de pompa, ele se abre todo, é o queixo para cima, assim, ó, que todo mundo acha que ele é metido, mas ele tenta parecer o quê? Ele tenta sempre parecer mais forte e mais poderoso do que ele realmente é, para que as pessoas não tentem se aproveitar dele. Então ele é todo assim, ele para de perna aberta, ele só fica, todo lugar que ele para até senta de perna aberta, tá? Então, são características físicas. E uma característica muito legal do traço psicopata em relação ao físico, só um detalhe extra aqui para vocês, nós estamos vendo o triângulo, ou seja, nós temos muita energia aqui, as costas bem largas, né? A cintura bem fina e os pés ou as pernas bem finas. Sabe aquela pessoa que é um monstrão em cima e tem as pernas fininhas? Que ele treina, mas não desenvolve de jeito nenhum? Traço psicopata. Por quê? Lembra, ele não conseguia ainda caminhar com as próprias pernas, então ele não desenvolveu as pernas, ele desenvolveu aqui em cima, onde ele coordena, ele pega um, dá para o outro, pega aqui, dá para ali. Então, a parte de cima para ele consegue coordenar muito bem, mas a parte de baixo ele não chegou lá ainda. Só para ficar claro para vocês, aqui, ó, nós temos aqui a foto novamente, tá? A gente tem a foto aqui novamente dos traços de caráter, e aí vocês vão ver que a gente está falando aqui da região torácica, né? O traço psicopata, região torácica. Começa a querer ensaiar os primeiros passos, mas ainda não chegou o controle na perna, tá? Então, nós estamos aí no terceiro traço de caráter, tá, gente? O terceiro traço de caráter, ele fecha aqui um grupo de traços de caráter que não são executores. Como assim, Marcos? Eles não agem com as próprias pernas, tá? O traço esquizoide, representado ali pela fase trigeminal, né, ou pela parte ali que coordena ali os músculos e os nervos faciais, ele cria tudo muito na cabeça dele, ele é muito imaginativo, muito criativo, então dentro da cabeça dele ele cria tudo, mas no mundo real ele não tem capacidade, ele é fraco, ele não tem força e poder de execução. O traço oral, gente, ele chora ali, ó, região cervical, ele chora e as pessoas, ele não tem controle nenhum praticamente, então ele chora e são as pessoas que trazem as coisas para ele. É por isso que quando ninguém cuida dele, ele fica se sentindo perdido. Por quê? Porque ele queria ser cuidado por alguém. Ele ainda acha que são os outros que têm que cuidar dele, tá? Oral na dor, tá, gente? O traço psicopata, ele também não executa. O que é que ele faz? Ele negocia com quem executa. Então, eu não necessariamente... Precisa disso? Não precisa, né? Provavelmente, né? Mas tudo bem. Enfim, cruzamento, né, gente? Então, olha só, o traço psicopata ele não executa. Ele vai negociar. É aquela pessoa que ela jamais você vai ver ela, por exemplo, fazendo uma comida gostosa. Ela sempre pede. Comida gostosa, ela sempre pede. Ela sempre coloca essa responsabilidade nas costas de uma pessoa que sabe, mesmo ele não sabendo fazer.
Quando eu era adolescente, todos à minha volta diziam que eu era metida, mas eu não gostava de me misturar. Tá bom, a gente já vai chegar no seu outro traço, tá, Analia? Fica tranquilíssima. Mas tem sim, tem bastante disso. O traço psicopata, ele quando ele se mistura, ele quer tomar a frente. E tem muitas pessoas que acham isso como isso, tá? Traço na dor pode também adoecer essas regiões, pode ter relação, tá? Sim, o traço masoquista geralmente ele vai ter bastante dor na lombar, mas não necessariamente. E o traço rígido, geralmente ele não vai ter necessariamente dor na região ali dele, tá? O traço rígido, por exemplo, quando ele tem dor, ele tem muita dor nos ombros, tá? Então não está necessariamente relacionado, tá? Aqui a gente está falando do controle, tá, Analia? Depois você assiste a aula anterior, porque deve fazer bastante sentido para você a aula anterior em relação ao controle. Sim, pode ser, mas não necessariamente, tá? E aí já seria um tema para uma outra live, tá? Para a gente só não dispersar, porque nós estamos com 70 minutos de live e ainda falta 2 traços de caráter. Mas aqui eu quero só fechar essa bolinha aí, esse ciclo, né, com vocês. Dos 3 traços principais, eles têm como característica em comum a não capacidade ou a discapacidade. Discapacidade eu acho que é do espanhol, tudo bem, não sei se tem no português. Mas a não capacidade, por assim dizer, eles são incapazes de executar por conta própria. O oral é passivo, ele espera o outro fazer por ele, o psicopata ele negocia para que o outro faça por ele, e o esquizoide não faz lugar nenhum, ele só faz na cabeça dele e pronto. Quando a gente vai ali para o traço masoquista, da região lombar, o controle das pernas, olha lá, a força de execução, a força de caminhar com as próprias pernas, e a região sacral, que é a outra parte das pernas ali, onde ela vem o equilíbrio, a agilidade e assim por diante, aí nós estamos falando dos 2 últimos traços que são executores, tá, gente? E como é que esses traços eles funcionam? Vamos falar então um pouquinho de como que esses traços ali, quais são as características, tá? O traço masoquista, ele vai se formar diante da necessidade de controlar uma dor. Qual dor é essa, tá, gente? É a dor de não satisfazer, né, do fracasso, tá, gente? Da humilhação, de não satisfazer a necessidade ou a expectativa de outras pessoas, tá? Então o traço masoquista, gente, ele tem esse desconforto. O que é que causa esse desconforto no traço masoquista? Aqui nós estamos falando de uma criança que ela está passando pelo momento ali, gente, do desfraude, tá, gente? O momento do desfraude, tá? E agora que eu vi que tá errado ali, controle e traço de caráter, né? Eu esqueci de colocar um espaço ali, mas tá tudo certo. Todo mundo vai fingir que tá certo, que eu nem reparei, muito menos comentei aqui para todo mundo reparar agora. Mas enfim, o traço masoquista ele vem no momento em que a criança já está andando, ela já está falando, ela já está brincando, ela já faz isso, ela já negocia, ela já anda, gente. Sabe o que acontece? Os pais olham para aquela criança e falam assim: ele já está fazendo tudo, por que é que a gente não arrancou a fralda dele ainda? Entendeu? E aí os pais estão pensando lá no dinheiro da fralda, a gente vai economizar um montão de dinheiro com essas fraldas aí, então vamos tirar a fralda dele, vamos pôr ele no piniquinho ali, ensinar ele a usar o banheiro. Gente, olha só que interessante, se vocês forem olhar, especialmente aí nos bonequinhos de baixo, tá, gente, vocês vão reparar que a região azul, ela pega a parte frontal ou posterior das pernas, o controle das pernas, dos músculos principais, mais os músculos frontais, e ele não pega a região anal e muito menos os órgãos genitais, ou seja, essa criança não tem o controle de segurar o xixi nem o cocô. Ela anda, mas ela não tem o controle ainda, porque esse controle, ele é responsável, ou ele vai ser controlado, ou adquirido, ou desenvolvido e assim por diante, no último traço de caráter. No masoquista ele ainda não tem, só que os pais não sabem disso, porque os pais não sabem o que está acontecendo dentro daquela criança. Então os pais tiram a fralda dele e falam assim: ó, a partir de agora, quando você quiser fazer xixi ou cocô, você vai pedir pra gente, ou você vai baixar a roupinha aqui e vai lá no piniquinho. Gente, eu não tenho filho, tá, gente? Então eu sei mais ou menos o que eu já ouvi. Aí vocês vão dizer aí se é assim mesmo que faz ou não. Aí sabe o que acontece com aquela criança? A criança fala, tá bom. Ou seja, criou-se uma expectativa de que a criança ou avise ou já vá lá no piniquinho e faça as suas próprias necessidades. E aí o que significa isso? Se essa criança não tem um controle, gente, se essa criança não consegue controlar,
Se essa criança não consegue controlar ainda o que está acontecendo ali na hora do xixi e do cocô, porque não chegou ainda o controle naquela região, na hora que o xixi e o cocô vem, ela solta e pronto. Ela solta e pronto. E aí o que acontece? Aí a mãe fica brava, porque a mãe estava lá lavando louça e o menino agora está todo sujo. Você entendeu? O pai está lá no churrasco de família, por exemplo, e agora o menino, a menina está toda suja. Por quê? Porque fez tudo na roupa. A criança não sabia segurar, gente. Está lá, está aprendendo, não aprendeu aquele controle ainda. Sabe o que acontece, gente? Essa criança ela começa a se fechar. Olha só um exemplo. A gente já deu desconforto, então o medo de desagradar outras pessoas, o sentimento de fracasso, de humilhação, né? O momento é durante o período que essa criança está acontecendo ali, geralmente o desfraude, tá? E a gente já deu o exemplo ali do que acontece, tá? Isso também pode acontecer, gente, sabe como? Quando essa criança, por exemplo, fala uma coisa que ela não devia. Só que ela não sabia que lá era um palavrão, que aquilo era uma coisa feia de se falar. E aí o que acontece? Os pais daquela criança vão com a chinelada lá na boca da criança, brigam com ela, para ela nunca mais falar aquilo. Brigam com ela de todo jeito possível. E sabe o que acontece, gente? Aquela criança começa a entender que ela não entende direito o que pode ser dito ou não, porque ela não conhece as coisas ainda. Então, olha só, para segurar o xixi e o cocô e para segurar o que ela pode ou não falar, o movimento é o mesmo. Ela vai trancar o corpo, ela vai dizer assim, bom, se quando o cocô sai eu fico me sentindo extremamente mal, porque as pessoas brigam comigo, eu me sinto humilhado, eu me sinto fracassada e fico me sentindo mal comigo e também por ter feito mal para outras pessoas, por assim dizer, eu vou trancar o meu bumbum, gente, eu vou trancar minhas perninhas aqui para nunca mais esse xixi e esse cocô sair de mim sem eu dar permissão, porque já que eu não consigo controlar, eu vou trancar tudo aqui, pronto, acabou. E a mesma coisa acontece aqui, ó, na região da boca. Já que eu não sei o que eu posso dizer ou não, eu nunca mais vou falar nada. Porque assim eu garanto que nunca mais ninguém vai me bater na boca, nunca mais ninguém vai me humilhar na frente de outras pessoas, vai brigar comigo por alguma coisa que eu disse. Então esse corpo, ele vai se fechar, gente. E o traço masoquista, ele traz um aspecto físico, tá, gente? Um aspecto físico pesado, duro, denso. Você entendeu? A gente vai falar um pouco sobre isso. Qual que é o sentimento? Qual é a forma de controlar? Então a forma de controlar aquele sentimento, que é o sentimento de fracasso, eu não vou tentar mais, ou eu vou trancar tudo, porque já que eu não sei a hora certa de sair ou não, eu tranco tudo, entendeu? Então aí eu controlo a reação das pessoas, eu controlo se as pessoas vão brigar comigo ou não. Só que quando essa criança faz isso, ela faz o quê? Imagina uma criança que fica o tempo todo com o bumbum trancado, assim, ó. Entendeu? O bumbum sempre trancadinho. Ela geralmente vai ter as perninhas mais juntas, geralmente vai ter uma rigidez ou um músculo mais denso, mais forte, porque foi muito usado, foi muito bem desenvolvido. Vocês já viram aquela bunda de lanche do tiozinho lá, do velho da lancha lá? A bunda do Bob Esponja, que o pessoal fala, né? O bumbum do Bob Esponja. Que é o quê? Não tem bunda. É pra dentro. Assim, é como se tivesse alguém dado um tapa ali e ficou trancado aquele bumbum. Não é aquele bumbum que faz a voltinha, assim, que tem um volume. Não tem. É pra dentro. É como se fosse trancado. Como se tivesse alguém dado um tapa e ele puxou pra frente aqui o bumbum. Tá? Então a gente tem essa característica principal no traço masoquista. E no rosto, gente? Como é que a gente percebe o masoquista no rosto? Lembra que a gente tem todas as formas? Olha a forma aqui desse traço de caráter, gente, ó. O traço de caráter masoquista, ele fica quadrado, tá? Essa foto não tá retinha, mas foi a que eu melhor achei ali. Vocês estão vendo como que é quadrado esse rosto, gente? Vocês conseguem perceber como que tem uma forma quadrada? Nós tivemos um que era bem esticado, né? O retângulo. Nós tivemos vamos olhar aqui junto, ó. Nós tivemos aqui uma que era aqui, ó, bem esticado, resumão, bem esticado, traço esquizoide. Nós tivemos aqui o arredondado, né, que é do traço oral. Olha lá o arredondado aqui, ó, traço oral, tá? Nós tivemos aqui o triangular, que é o quê? Traço psicopata. Estão vendo as formas, gente? Vocês estão percebendo as formas geométricas mesmo no corpo de uma pessoa? E agora nós temos aqui também, gente, o quadrado. Olha como é quadrada a cabeça desse indivíduo. Esse indivíduo, depois, se vocês quiserem ver, ele é o vocalista de uma banda, tá, gente? Ele é o vocalista de um grupo musical. Minha sobrinha é assim. Pronto, já identificou. Já tem mais alguém identificando traço de caráter.
E é interessante, porque ele, assim, o traço masoquista, ele não quer cometer erros. Então, para ele, inclusive, a movimentação dele é uma movimentação dura, é meio desengonçado. Por quê? Porque ele é muito pesadão e ele não sabe se ele pode se soltar naquele momento. Aí você vai assistir um show desse indivíduo, olha como que a boca dele é trancada, fechada, parece que nunca vai sair nada dali. Olha como que isso aqui é quadrado, musculatura. Imagina esse indivíduo trancando essa boca, se você acha que sai alguma coisa dali ou não sai. Você entendeu, gente? Então o que acontece? Desenvolve aqui a região das têmporas, então salta aqui um pouquinho e desenvolve também a região maxilar. Então fica parecendo um quadrado aqui, e nesse caso dele aqui embaixo também está bem quadradão. Traz um peso. Gente, vamos lá. Como que essa pessoa pensa? Ela pensa que ela não pode... Ela tem 3 anos e anda dura. Já está na fase do traço masoquista, tá, gente? Já está na fase do traço masoquista. Com 3 anos e meio para os 4 anos é onde começa ali o traço, especificamente o traço de caráter rígido, mas ali pelos 2 anos e meio, 3 anos, a gente tem ali o traço masoquista, tá? Então, olha só, meu marido, tá? Então, gente, olha só, a gente tem aqui aquela pessoa que ela vai ser dura e ela não sabe se ela pode se soltar ou não. Então ela não sabe se ela pode se expressar ou não, ela não sabe se ela vai fazer certo ou não, ela não sabe se ela pode dar aquele passo ou não. Então o traço masoquista, ele sempre pensa que ele vai cometer um erro, e geralmente são pessoas muito pessimistas, ou parecem ser pessoas muito pessimistas. Quando você diz para ele que quer tentar uma coisa, por exemplo, ele vai dizer para você, mas você já pensou que isso aqui pode dar errado? Já pensou que isso aqui pode dar errado? Isso aqui vai te dar um problema depois. Por quê? Ele foi preparado para evitar todos os tipos de problemas, para identificar todas as situações onde ele poderia cometer um erro e se sentir fracassado. Então, ele sempre sinaliza. Tudo quanto é possibilidade de cometer um erro, ele sinaliza. E as pessoas tendem a olhar para ele como alguém pessimista. Ai, meu Deus, mas nada para você vai dar certo. Só que ele não diz que não vai dar certo, ele diz que pode dar problema. Ele está dizendo, olha, tome cuidado com isso. Solucione esse problema, porque sem essa solução você não vai conseguir caminhar. E geralmente essas pessoas, elas são pessoas que têm dificuldade de ser ambiciosas. Por quê? Porque elas morrem de medo de perder o controle da situação ali e o negócio desgringolar e ele ser... Olha lá, 100% masoquista. Então, eles morrem de medo, gente, de tomar iniciativa, de liderar e de não saber o que fazer e de passar vergonha. Você entendeu? Lembra que o traço psicopata, ele é excelente líder. Por quê? Porque ele sabe ler as pessoas, ele sabe administrar as pessoas. Traço masoquista, ele morre de medo, de não conseguir. Então, na dúvida, ele só fica ali. Aquela pessoa que ela faz as coisas sempre do mesmo jeito, a vida inteira vai ter o mesmo carro, a mesma roupa, vai gostar das mesmas coisas, a mesma marca de tênis, a mesma marca de sapato, corta o cabelo do mesmo jeito, no mesmo lugar, a barba do mesmo jeito, no mesmo lugar, vai sempre no mesmo restaurante, assiste sempre os mesmos filmes. Quem aí identifica alguém assim, gente? Gente, esse é o traço masoquista. Ele só faz aquilo que ele tem segurança. E tudo para ele que é novo traz um pouco de... dá para ele um pouco de medo, porque ele não sabe se vai ser bom ou não, se vai desagradar ele ou não. Então ele sempre, toda vez que ele vê uma coisa que ele gosta, ele leva aquilo pro resto da vida. Por quê? Ali é certeza de que ele vai gostar. É geralmente aquela pessoa que ele não gosta de ficar experimentando cores novas, coisas novas, sensações novas. Ele tem medo, ele prefere ficar ali naquela segurança dele, naquela segurança. Você entendeu? E geralmente esse traço de caráter é um traço que ele tem na dor uma dificuldade muito grande de expressar o que ele sente. Ele tem na dor uma dificuldade muito grande de, e se eu falar isso e a pessoa não gostar? E se eu falar isso e a pessoa brigar comigo? E se eu falar isso e a pessoa querer me humilhar? Então, na dúvida, ele não fala, ele tranca para ele. Ele mantém guardado. Olha o tamanho desse maxilar. Você acha que guarda alguma coisa aí ou não? Guardam tudo, gente. Sabe a famosa memória de elefante? Guarda tudo. E aí o que acontece? É igual a panela de pressão. Ele guarda. Só que chega um determinado momento que ele não aguenta mais, aí ele explode. E aí sai de baixo, porque vai vir coisa de 1970 e não sei quanto lá junto. E você fala, rapaz, mas eu nem lembrava que isso tinha acontecido. E ele lembra como que aconteceu, quando que aconteceu, o que que você falou, como que ele reagiu, qual que era a roupa que você estava vestido, qual que era o carro que estava passando na hora. Ele lembra de tudo.
Ele lembra de tudo. E a memória desse traço de caráter é impressionante. Por quê? Ele tem que garantir que tudo que já deu errado não aconteça de novo e tudo que deu certo ele sai para fazer. Então ele armazena uma memória incrível. Você entendeu? Só que quando esse traço ele se fecha demais, a hora que ele resolve abrir, ele só abre explodindo também. Você entendeu? É um traço de caráter que ele aprendeu, o corpo dele foi endurecido, tá, gente? Então ele passou muito tempo trancando o corpo. Ele sabe fazer força, ele sabe aguentar. E ele fica muito mais tempo aguentando do que as outras pessoas. Ele é um traço que ele acha que ele tem que cuidar das expectativas de todo mundo. Se alguém diz para ele, eu acho que você deveria pintar essa parede de verde, ele vai lá, compra a parede, pinta de verde só para ver a outra pessoa feliz, porque ele foi lá e fez a outra pessoa feliz. É muito difícil para ele decidir e fazer algo por ele mesmo. Ele geralmente fica esperando os outros dizerem para ele o que ele tem que fazer. Por quê? Se ele decidir tomar uma má decisão, ele vai ser humilhado. Agora, se alguém disser para ele o que ele tem que fazer e ele fizer certinho, aí show, aí ele, opa, deu certo aqui, tá? E esse traço, lógico, todos os traços a gente pode aumentar a ambição, a gente pode aumentar o desejo, mas o traço masoquista ele tem que ser forçado a isso. De forma natural, para ele vai ser mais difícil, tá, gente? Então, ele é um traço que ele se planeja muito antes de dar um passo, ele tem às vezes muito medo, ele é muito inseguro por conta disso daí, tá? O medo de fracassar, o medo de decepcionar pessoas. Muitas vezes ele acha que ele tem que cuidar de todo mundo, ele acha que ele tem que ignorar as dores e os problemas dele para levar em consideração os problemas de outras pessoas. Pelo fato dele ser forte, ele fala assim, eu tenho força, então os meus... O fato dele ser forte faz ele acreditar no quê? Eu tenho força para aguentar os meus problemas, mas aquela pessoa não tem, por isso que eu vou resolver, ao invés de resolver os meus eu suporto e vou resolver o da outra pessoa. Ai, misericórdia. Tá identificando aí, ô Juliana? Então a gente já consegue identificando, tá, gente? A gente já vai percebendo qual traço é qual, se eu tenho mais de um, mais de outro, tá? Já dá pra vocês perceberem, tá? E esse traço de caráter, ele é mais lento, ele é forte, ele é pesado, mas ele é mais lento, ele é mais durão. Geralmente você vê um masoquista dançando, é a coisa mais engraçada. Depois eu vou mostrar um vídeo de eu dançando, que é o meu traço principal, tá, gente? Depois eu vou mostrar um vídeo de eu dançando, aí vocês vão entender o que eu tô falando. Ele é duro, porque ele não sabe se ele pode se soltar de verdade ou não. Então... leva um tempo até ele entender que ele pode, que não tem problema, que ele pode se soltar. A mesma coisa para ele se expressar. Leva um tempo, às vezes, para você fazer ele acreditar que ele pode, que ele não precisa se manter duro, que ele não precisa estar segurando o tempo todo, tá? E geralmente o traço masoquista ele não pede ajuda, tá, gente? Ele aguenta todos os problemas dele tudo sozinho. Ele jamais pede ajuda. Nunca. Os traços anteriores, eles precisam pedir ajuda se eles quiserem se dar bem. O traço oral, o traço esquizoide, o traço psicopata, eles estão sempre pedindo ajuda ou negociando uma ajuda ali com alguém. O traço esquizoide, sem ajuda, ele não executa nada. O traço masoquista, que é executor, ele morre de medo de desagradar as outras pessoas. Então, e se eu pedir ajuda e a pessoa não gostar? E se a pessoa ficar incomodada? Então, ele não pede, ele vai lá dar um jeito de se virar sozinho. Tá? É assim que ele funciona. Qual que é a habilidade do traço masoquista? Ele tem uma capacidade incrível de suportar, que pode ser usada a favor dele, tá? Para suportar coisas difíceis, para que ele consiga alcançar aquilo que ele deseja. Ele tem uma capacidade incrível de execução, uma facilidade de entender as coisas, de fazer as coisas sozinho, sem precisar de ajuda, de assistir 2 vídeos no YouTube e já saber como que fazer alguma coisa. São aquelas pessoas autodidatas, tá? Ele não precisa fazer curso nenhum, que ele entende tudo, ele sabe de tudo, ele lembra de tudo, ele entende muito fácil. Com um pedaço de faca e um pedaço de pau ele constrói um monte de coisas. Por quê? Porque eles aprenderam 2 coisas. Não posso depender de ninguém, tenho que fazer tudo sozinho. E segundo, não posso cometer erros. Então eu preciso entender como que as coisas funcionam e executar de uma forma que elas funcionem bem. Esse primeiro traço de caráter, o traço masoquista, ele é extremamente perfeccionista, tá, gente? Por quê? Porque ele morre de medo de decepcionar as pessoas ou de se sentir fracassado. Então ele faz tudo com muito cuidado, tudo de uma forma muito lenta, se planeja muito para dar qualquer passo na vida dele, e isso é característica do perfeccionista. Muitas vezes até deixa de fazer porque sente que não tá bom bastante. Tá? Estão identificando aí, gente? Quando a gente vai para o último traço de caráter, gente, a gente vai ter o traço de caráter, que é o traço de caráter que ele vai vivenciar ali, né? Vamos pôr a outra imagem aqui de novo, né? Olha lá, ó. É o traço de caráter, gente, que vai vivenciar, olha só.
ele vai vivenciar a região do rígido, ou seja, agora essa criança ela passou a ter ali por volta dos 3 anos e meio, e ela vai começar a perceber, sabe o que, gente? Que ela tem um órgão genital e que tem uma coceguinha diferente ali. As conexões ali dos órgãos genitais, da região anal, né, da região ali dos órgãos genitais, ficaram agora sensíveis, aprendeu, ela chegou a esse controle, ela começou a ter essa percepção. É um momento que a gente chama, gente, do despertar da sexualidade, tá? Vamos falar o óbvio, gente, só para ficar claro aqui, para não dizer depois que eu não falei, que você não entendeu, que eu quis dizer isso, que não quis dizer aquilo. Gente, despertar da sexualidade significa que aquela criança vai começar a ter as primeiras sensações relacionadas aos órgãos genitais, tá? Não significa, pelo amor de Deus, não significa que essa criança está preparada para o ato sexual. Pelo amor de Deus, tá? Significa que ela começou a ter as sensações, ela começou a ter percepções e começou a perceber aquele órgão, aquela parte do corpo de uma forma diferente e ponto. É só isso, tá? Ela ainda não entende o que faz com aquilo, ela não entende o que está envolvido naquilo, não entende nada, ela só percebeu as coisas diferentes. E uma outra coisa que essa criança percebeu também é que o mundo vive em pares, ou seja, o pai tem a mãe, o primo tem a namorada, o tio tem a esposa, o vô tem a avó e todo mundo tem um par, todo mundo tem um par. Tá? E quando a gente olha para essa criança, ela está o quê? Sozinha. Então, a necessidade dela qual que é? De não se sentir mais sozinha. Ela precisa conseguir o par. Como que ela vai fazer isso? Tá? Vamos por um exemplo aqui. A menina vai se apegar muito ao pai e o menino vai se apegar muito à mãe. Por quê? Porque o menino vai procurar fazer o par com alguém que seja do sexo oposto. E entre as pessoas que ela convive, gente, quem são as pessoas do sexo oposto que estão mais próximas ali? É o pai e a mãe. Então, para a menina, alguém do sexo oposto mais próximo é o pai, e para o menino, alguém do sexo oposto mais próximo vai ser a mãe. E nesse momento, ali dos 3 anos e meio para frente, começa a gerar uma necessidade muito grande de conexão entre essas duas pessoas, entre a menina e o pai, e o menino com a mãe. Vamos pegar a menina e o pai aqui para a gente usar como exemplo? A menina, ela vai lá agradar o pai, ela faz tudo que o pai pede, aí o pai elogia ela, e ela vai e faz isso, e faz aquilo outro, e o pai chama ela de minha princesa, que você é muito linda, que não sei o que o papai te ama, que não sei o que lá, e ela fala, pronto, gente, consegui o meu pai agora me ama, tô feliz, percebeu? Tô feliz, agora consegui o meu par. E aí o que acontece? Qual que é a sensação envolvida? Finalmente agora eu não vou estar mais sozinha. Ela não entende o que está envolvido numa relação, tá, gente? É tudo muito lúdico, é tudo muito simples, é tudo muito infantil, muito inocente. Então o que acontece? Ela está ali, nossa, agora eu consegui o meu par. Só que ela esqueceu que o pai é casado com a mãe. E na hora que essa mãe chega perto do pai, o pai deixa essa menina e vai ficar com quem? Com a mãe, que foi a mulher que ele escolheu. Qual que é o sentimento dessa criança? Desconforto, traição, exclusão, substituição. Ou seja, ela não era boa o bastante para que o pai continuasse querendo ficar com ela. Automaticamente, se ali se formou um triângulo amoroso, automaticamente ela é o elo mais fraco, porque toda vez quem perde é ela. Por mais que ela se esforce, por mais elogios que ela receba, por mais que esse pai diz que ama essa menina, que é isso, que é aquilo outro, por mais, gente, que esse pai ame essa menina e assim por diante, diga isso para ela, ela continuará sendo ela o mais fraco. Por quê? Porque o pai está casado com a mãe, e é a mãe que vai para o quarto com ele, é a mãe que fica a noite com ele, é a mãe que passa tempo com ele e assim por diante. Então essa criança começa a perceber que parece que não importa o que ela faça, ela sempre perde para a mãe. Então qual que é a dor? A traição. O pai está me traindo com a minha mãe, pai está substituindo eu com a minha mãe, pai está excluindo a mim do triângulo amoroso, ou seja, eu não sou interessante. Quando tem meu pai, minha mãe e eu perco, eu sou a pessoa menos importante dali. E isso é natural, é o que deve acontecer mesmo, tá, gente? Não está errado não. Os pais têm que ficar juntos.
E o que isso significa? Essa criança ela começa a perceber que ela não é boa o bastante para se manter naquela relação ou para ganhar da mãe. E essa criança vai desenvolver a principal característica do traço rígido. Então a gente já falou do desconforto, que é o quê? O senso de que ela não é boa o bastante, que ela pode ser substituída e muitas vezes ela foi. O momento durante o despertar da sexualidade, quando o corpo ele já chegou ali praticamente no controle completo. E um exemplo que eu dei foi esse aqui, né? Que a gente acabou de falar, tá? Qual que é o sentimento e qual a forma de controlar? Então ela vai tentar controlar aquela sensação lidando com aquele sentimento. Como que ela faz isso, Marcos? Ela vai começar a competir com a mãe, tá? E o mesmo vocês vão pensar aí no caso do menino, tá? Vai começar a competir com o pai. O que acontece durante esse período? Se é uma menina, ela vai começar a ficar um pouco mais rebelde com a mãe. Ela vai começar mais a querer bater de frente. Ela vai começar... Se a mãe passa batom, ela quer passar. Se a mãe usa salto, ela quer pôr o salto da mãe. Se a mãe está com um vestido bonito, ela quer ter um vestido bonito também. Por quê? Gerou ali na necessidade dela de que se minha mãe está melhor, se meu pai gosta de batom, gosta disso, gosta daquilo, fala que minha mãe está linda porque ela passou o batom, eu quero passar também. E aí você chega no quarto, tá lá a menina acabando com os batons lá. Por quê, gente? Porque ela sente a necessidade de ser tão bonita ou até mais bonita do que a mãe. E tudo que a mãe faz, ela quer fazer melhor. Ela quer ser melhor. Fisicamente, a gente percebe a mesma coisa. Ou seja, em sentido emocional, ela quer ser maior do que a mãe, quer ser melhor do que a mãe, tá? E em sentido físico também, aquele corpo ele vai ser projetado para chamar a atenção. Gente, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, tá? O corpo dos rígidos, de uma forma geral, tanto o homem quanto a mulher, eles são projetados para duas coisas: chamar a atenção e vencer. O que isso significa? Eles precisam ser sexualmente atrativos. Então, o homem vai ter um corpo mais muscular, uma aparência mais harmônica, tá, gente? Beleza é subjetivo, é relativo. Cada um, né, acha uma coisa bonita e outra coisa não tão bonita. Só que a harmonia a gente não tem como negar. Quando a gente olha para um rosto harmônico, não tem como a gente dizer que esse rosto é feio, tá? Então, harmonia, tá? Esse rosto, ele vai começar a ficar harmônico. É tanto que agora existe isso, né? Para você ficar com o rosto mais bonito, você faz a harmonização facial. Não é isso, gente? Então, só que tem pessoas que nascem com isso daí e desenvolvem isso aí de forma natural. Você quer ver um exemplo, gente? Vou colocar aqui um exemplo para nós aqui, para a gente ver. Esse indivíduo aqui, ó. O homem, ele vai ter uma aparência, lógico, vou repetir novamente, não tem só rigidez ali, mas a rigidez dele é muito aparente. Nós temos aí, sabe o que, gente? O que a gente diz ali, características principais. Nós temos os terços de tamanhos iguais, tá, gente? Então é perfeito aqui, ó, 3 terços iguais, são harmônicos. Nós temos os 2 olhos perfeitos, eles são exatamente iguais, eles abrem do mesmo jeito, eles são desenhados do mesmo jeito, são perfeitos. O rosto ele é praticamente simétrico de um lado e do outro lado. Nós temos a boca muito desenhada, olha como a boca dele é desenhada. Nós temos essa linha aqui, ó, do maxilar, ela também é desenhada. Parece que tem uma linha ali que divide aquela cabeça daquele corpo. Não tem nada ali que liga. Parece que é uma cabeça ali, tem um desenho ali e depois vem o corpo. Então, tudo nesse corpo é projetado para chamar a atenção, para roubar a atenção, para atrair, tá? Nesse rosto a gente também tem outros traços de caráter. A gente vai ignorar por enquanto esses outros traços de caráter. A gente vai se concentrar somente, tá? Nessas coisas que a gente está comentando. Então a gente tem até um pouco do rosto um pouco mais quadrado, né? Que hoje o pessoal fala que é o queixo de diamante no caso dos homens. Eu deveria ter trago um exemplo de mulher. Mas vocês vão entender pelo formato que tem ali. Não tem uma forma geométrica ali? Essa forma geométrica, gente, que é a ampulheta que a gente diz. O que é a ampulheta? Ela tem o ombro mais largo, só que na cintura afina e no quadril abre de novo, tá? Então aí nós temos a mulher rígida, o homem rígido também. O homem rígido, ele também tem a cintura mais marcada aqui, tá? O traço psicopata é como se o V, né, o triângulo, desce lá perto do
quadril. E o rígido não, ele vai até aqui em cima, ele tem marcado na cintura. Ali já começa a abrir novamente. Então, a gente consegue perceber o que, gente? Harmonia, tá? E esse corpo, ele é um corpo estruturado para vencer. Então, ele não só é muito harmônico, muito atraente, tanto no homem quanto na mulher, mas ele também tem uma dinâmica. Lembra que o masoquista ele é forte, mas ele é pesado? Os rígidos são fortes, só que eles são ágeis, eles são dinâmicos. É aquelas pessoas, gente, que você vai falar com elas, você pede uma coisa para elas, na metade do pedido ela já quer sair correndo para executar. São pessoas extremamente competitivas, extremamente competitivas. O segundo lugar para eles é a pior coisa que pode acontecer na vida de um rígido, é ele ficar no segundo lugar. Para ele, ele poderia ter ficado em último, mas o segundo para ele é o pior de todos. Por quê? Porque não é o primeiro. O segundo lembra ele de que a mãe era melhor, de que o pai era melhor. Para ele só importa o primeiro lugar. Aonde tem muito rígido, gente, geralmente eu vou colocar para vocês, ambientes competitivos. Então, a maior parte dos jogadores de futebol, a maior parte dos jogadores, dos esportistas, né, o pessoal que pratica esporte no nível profissional, você vai ver muito rígido, tá? Você pode reparar que geralmente são pessoas muito bonitas, tá? Pode reparar. Por quê? Porque eles querem vencer, eles não querem simplesmente fazer uma coisa, eles querem ganhar, eles querem destaque, eles querem tudo que envolve a vitória, o palco, você entendeu? Esse traço ele é extremamente ambicioso, tá? Ele também é um traço extremamente ambicioso, naturalmente. A diferença é que o traço psicopata ele é ambicioso, só que o traço psicopata ele vai usar a ambição dele para negociar, o traço rígido para executar, porque o rígido já pega as pernas. Então o rígido ele já tem poder de execução, tá, gente? E quando a gente olha para um rígido, por exemplo, a gente vai ver isso, a gente vai ver aquela coisa assim que é o rígido na dor, como que ele funciona? Gente, o rígido na dor ele fica tentando diminuir as outras pessoas, ele é extremamente ciumento, ele é aquela pessoa que fica tentando se provar ser melhor do que todo mundo, fica o tempo todo falando das coisas boas, das coisas incríveis que ele faz. É uma pessoa insuportavelmente chata, por mais bonita que ela seja, ele é insuportavelmente chato. Por quê? Porque o fato dele achar que você não acha ele bom o suficiente é como se ele ficasse tentando compensar isso para parecer ser melhor do que ele realmente é, tá? Os rígidos na dor também não pedem ajuda, porque eles morrem de medo de você descobrir que eles têm defeitos. Então, eles jamais que vão contar algum defeito em público, jamais que eles vão expor uma coisa pessoal em público. São pessoas que geralmente têm pouquíssimos amigos. São pessoas que geralmente têm 1 ou 2 amigos e quando é que tem, tá? Quando tem, se é que tem, porque eles não confiam que eles podem falar com alguém sem que essa pessoa julgue ele por ser imperfeito. Não, eu não vou deixar ninguém saber que eu tenho defeitos, né? Aquela pessoa que finge que tá tudo bem, que tá tudo certo e chora no banheiro depois, né? Na hora que não tiver ninguém olhando, na hora que ninguém for julgar essa pessoa, tá? São pessoas que vão ter muita dificuldade de se entregar por completo. Geralmente os homens, lembra, eles são casados, às vezes com as mães, e as mulheres são casadas com os pais. Então muitas vezes você vai lá tentar conquistar a pessoa que é bem bonita e parece que ela não, entendeu? Ela sempre está te comparando com o pai dela, ela está sempre te comparando com a mãe dela. Por quê? Porque na cabeça do rígido, os pais, o objetivo deles é sempre, ele cresceu com o objetivo de ganhar aquele pai do sexo oposto, ou a mãe no caso, né? Então, naturalmente, para eles é difícil eles se conectarem totalmente com a outra pessoa, enquanto os pais estiverem no centro, tá? E também essa dificuldade que eles têm não é só em sentido relacional, tá? Eles também vão ter dificuldades, por exemplo, na hora de escolher uma carreira, eles não vão saber se eles vão por uma ou pela outra, eles ficam em dúvidas. Se eles têm que escolher uma roupa, eles querem levar as duas, porque é muito difícil ele escolher entre uma e a outra. Se eles vão decidir assistir um filme, para eles é difícil escolher. São pessoas extremamente indecisas, tá, gente? Por quê? Porque ele tentou se concentrar ao ganhar todas as suas energias, ele investiu todas as suas energias em ganhar o pai ou em ganhar a mãe e não conseguiu, ele se frustrou. Então ele aprendeu o quê? Não dá para colocar toda a nossa energia, todo o nosso foco em uma pessoa só. Não dá. Então o que ele faz? Ele divide. Eu vou colocar aqui, um contatinho aqui, outro contatinho aqui, outro contatinho aqui. Se esse aqui falhar, sobra 2.
Se esse aqui falhar, eu ainda tenho mais um, não fico sem ninguém. Eu já vou arrumar mais uns 2 aqui para substituir, para não depender só desse daqui. Eu entro na faculdade X, passo o primeiro semestre, o segundo, o terceiro. Quando chega para entrar no quarto, eu já não sei mais se eu quero aquilo. Eu já estou olhando para a faculdade Y, para outra coisa. Eu entro nessa empresa aqui, passa um ano que eu estou nessa empresa, já estou olhando o currículo para mandar para outro lugar. Eu começo um seriado, quando chega no capítulo 3, lá no episódio 3, eu abro um outro seriado para começar um outro seriado junto. Eu saio de casa para comer um sushi, chega na metade do caminho, eu passei na frente de uma churrascaria, agora eu já não sei se eu quero churrasco ou se eu quero sushi. Vocês estão percebendo, gente? Os rígidos, eles são assim, eles são bastante perfeccionistas também, porque eles não querem que ninguém saiba dos defeitos dele. Como é que a gente percebe isso, gente? Vocês já repararam, por exemplo, aquele jogador de futebol que quando ele faz uma jogada legal, quando ele faz alguma coisa ali que chama a atenção, ele fica se olhando ali no telão para ver como é que tá a aparência dele, como é que tá ali, como é que ele tá se vendo, como é que as pessoas estão vendo ele. Ele sempre assim, ó. Aí a hora que aparece ele tira o olho assim para ninguém ver que ele tava se olhando. Você entendeu? É assim, gente, eles estão sempre preocupados com a aparência, estão sempre preocupados ali se eles estão, né, com a reputação, com a forma que as pessoas olham para ele. É sempre assim, gente, eles estão sempre muito preocupados com como os outros vão julgar eles, tá? E são pessoas com energia sexual altíssima, né? Lembra que o traço ele foi desenvolvido enquanto a conexão sexual ou o despertar da sexualidade estava acontecendo. Então, eles se conectam muito com as pessoas, são muito magnéticos, são aquelas pessoas que são facilmente confundidas, ou seja, ele dá um oi para você ou ela dá um oi para você e você já acha que ela quer alguma coisa, porque o corpo dela foi feito para conectar, entendeu? Só que às vezes ela não quer nada. E as mulheres rígidas passam muito por isso, os homens também, né? Que eles agem normalmente com as pessoas, o tempo todo tem gente interpretando mal ali alguma coisa que ele fez, alguma coisa que ele disse, achando que ele estava afim de alguma coisa. E não tá, ele simplesmente estava sendo ali normal. Só que os rígidos, eles são assim por natureza. Eles não precisam forçar isso daí, eles são assim por natureza, tá? Então são competitivos, muita energia sexual, muita energia física. Geralmente aquela pessoa que faz natação na segunda, crossfit na terça, na quarta ele vai lá pro spinning, pra dança, não sei para onde. Na quinta ele sai correr não sei quantos quilômetros, na sexta-feira, você entendeu? É aquela pessoa assim, ó, que ela é dinâmica, ela está sempre em movimento, ela está sempre ganhando, ela está sempre melhorando, ela está sempre se aperfeiçoando. As mulheres rígidas, muitas vezes, né, estão sempre lá, cirurgia plástica, mexer nisso, mexer naquilo, porque sempre ela acha que tem alguma coisa errada com ela que pode melhorar. E aí ela vai ali, ó. Pode ver que geralmente essas mulheres que trabalham com harmonização facial, essas coisas, é sempre mulheres rígidas ou homens rígidos que estão lá no meio. Dificilmente você vai ver lá uma pessoa que é sempre um rígido, gente, é sempre um rígido buscando se aperfeiçoar, se melhorar, não porque o nariz, não porque a orelha, não porque o olho, não porque a sobrancelha, não porque o maxilar, não porque a harmonização facial, não porque os cravos, não porque a barba, não porque o cabelo. Gente, é o tempo todo os rígidos. Acaba sendo até para uma pessoa rígida, né, na dor, cansativo, tanto de dinheiro e o tanto de preocupação que essas pessoas gastam ali só com aparência ou com reputação. Os rígidos, eles também se comparam muito, tá? Os rígidos, eles se comparam muito. Eles estão sempre decidindo o valor deles ou tentando entender o valor deles em comparação com outras pessoas. E por isso que eles são bastante ciumentos quando eles começam a perceber que eles não são o mais importante da relação, tá? Ficam ciumentos e tudo mais, tá? Gente, aqui a gente encerra as principais características dos traços de caráter, tá, gente? A gente encerra aqui as principais características dos traços de caráter. Se você for perceber por essa imagem aqui, ó, você percebeu o quê? Completou, tá? Aquele controle lá do sistema nervoso, né? Completou. Agora essa criança, ela já completou todo o corpo dela, ela já sabe funcionar, ela já sabe controlar, ela já consegue entender, ela já consegue articular, ela já consegue fazer tudo o que ela precisar fazer, entendeu? E ela vai se desenvolvendo ao longo que essa vida vai passando, agora ela vai se desenvolvendo. E como é que a gente faz na análise corporal? Olha só que interessante, aquelas formas lá que você viu, se você for lá na análise corporal, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui para trazer assim, mas ela ficou assim, e vocês vão conseguir perceber assim mesmo, que esse exemplo aqui, tá, gente? Esse exemplo aqui, ó, nós temos aqui, olha só, as formas físicas lá em cima. Ficou torto aqui, não sei porque que mexeu daquele jeito, mas tudo bem, dá para vocês entenderem, tá? Então nós temos ali, tá?
feito por Marcos Nunes, né? Saiu até umas partes que não deveria, mas tudo bem, não tem problema. E aí o que acontece? Vocês estão vendo que as formas estão ali em cima? As formas estão ali em cima. Olha lá, o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista, o rígido. Nós temos embaixo lá as porcentagens, como que é feito, né? Nós temos como que é feito e nós temos ali as porcentagens, ou seja, eu já entendo que ela tem bastante do traço oral, bastante do traço psicopata, bastante do traço rígido, então eu já tenho como entender como que essa pessoa funciona com base nas dores que ela sentiu e nas habilidades que ela desenvolveu para controlar aquela situação, tá, gente? Então quando a gente faz análise corporal de uma pessoa, a gente tem esse poder e a pessoa recebe esse poder, a pessoa passa a entender como que ela funciona. A pessoa começa a ter a capacidade de prever como que ela vai se sentir, por que é que ela vai se sentir assim, como que ela vai se sentir e tudo mais. Essa pessoa, a pessoa que passa pela análise corporal, o que a gente costuma dizer é, se ela for faca, ela vai começar a entender que ela não deve mais apertar parafuso. Se ela for uma faca, ela vai se afiar e vai começar a cortar. E a vida dela vai ficar cada vez mais leve, cada vez mais fácil. Por quê? Porque muitas das vezes, gente, o que acontece é o seguinte, nós somos feitos de uma determinada forma, nós passamos por um processo, por uma forja, né? Por assim dizer, nós somos projetados para funcionar de uma forma, só que para atender expectativas de outras pessoas, a gente faz aquilo que elas querem, não aquilo que a gente deveria fazer ou da forma que a gente deveria fazer. E o que acontece, gente? Se você pegar uma faca e tentar girar um parafuso com essa faca, você consegue? Você consegue. O pior é que você consegue. E tem muitas pessoas que só porque consegue, continua fazendo coisas que não deveriam. E aí começa o problema. Tem muitas pessoas, gente, que poderiam se abrir um pouco mais, poderiam expressar mais as suas, né, os seus medos, poderiam expressar mais aquilo que elas sentem. E não fazem por causa de sentir que podem ser substituídos, por exemplo. Tem pessoas, por exemplo, gente, que poderiam sentir outras coisas, que poderiam sentir mais da vida, que poderiam ter as suas ideias valorizadas e não fazem. E não fazem. Por quê? Elas nunca foram estimuladas a fazer isso. Muitas vezes a pessoa foi reprimida. O oral, que é mais grudento, né, que gosta de contato físico. E aí a mãe falava o tempo todo, ai, desgruda. E o oral que se conecta falando e fala o tempo todo, ai, menino, cala a boca, pelo amor de Deus. Percebe? Foram até reprimidos. O psicopata, que é megalomaníaco, né? Que quer sempre as coisas enormes, ambicioso. Não, tá sonhando demais, isso aí não é para você, isso não é para nós. Então tem muitas pessoas, gente, que têm uma capacidade incrível e não estão usando essa capacidade simplesmente por não se reconhecerem ou não conhecerem a forma que o seu corpo foi projetada para ser, a forma que a sua mente foi projetada para funcionar. Estão vivendo no que a gente diz em ambientes que causam a dor desses traços, se mantendo em relações ruins só para não ficar sozinho, ou só pelo medo de ficar sozinho. Estão em ambientes ruins, em relacionamentos ruins, só para não desagradar as pessoas. Estão entendendo, gente? Então, quando uma pessoa ela faz análise corporal, ela recebe ali um mapa daquele ali que é personalizado para as necessidades dela e recebe também um atendimento, né? Vocês viram ali, né, nos depoimentos, ficou salvo lá nos depoimentos depois, o da Jennifer, né, que a gente fez essa semana a análise dela e ela achou um absurdo, ela achou incrível a análise. Por quê? Porque ela jamais que tinha conseguido se entender daquela forma. E não é só ela, tá, gente? Embora nem todos mandam mensagem, né? Do jeito que a gente viu uma mensagem tão legal, né? Nem todos mandam, tá tudo certo. Mas o fato é, a maior parte das pessoas, elas saem absolutamente maravilhadas dos atendimentos. Por quê? Porque as coisas começam a ficar fáceis. Coisas que pareciam imensas, extremamente difíceis para ela faz análise, ela fala, meu Deus, é só isso que eu preciso fazer, é só isso que eu tenho que deixar de fazer, é só isso que eu tenho que mudar. Sim, e às vezes a vida dela muda completamente por causa daquilo ali. A vida daquela pessoa às vezes muda, gente, completamente por conta daquilo ali. E a questão é, muitos de vocês que estão aí assistindo a live estão em situações que vocês já identificaram isso.
estão com dificuldade de crescimento financeiro, estão com dificuldade de se manter numa relação, estão com um monte de dificuldades aí e não estão conseguindo levar as coisas do jeito certo. Por quê? Porque não entenderam direito o que é que tem que ser feito, como que tem que ser feito. É o que a gente costuma dizer, se você pega uma Ferrari e coloca ela para andar numa estrada de terra, gente, se você pegar uma Ferrari e colocar ela para andar numa estrada de terra, ela vai se achar o pior carro do mundo. Sendo que a Ferrari é um carro incrível, um carro maravilhoso, caríssimo inclusive. Você entendeu? Caríssimo, inclusive, por conta disso. Só que se você colocar ele no lugar errado para funcionar de um jeito que não foi feito para ele, ele vai acreditar que ele não é nada, que ele não vale nada, que ele não vale nada, que ele é uma fraude. Você entendeu? Agora, coloca ele numa pista para você ver como é que ele começa a desempenhar agora. Aí ele volta a acreditar que ele é a melhor coisa que já existiu no mundo. Então, muitas das coisas, gente, elas acontecem, muitos sentimentos, nós convivemos com eles simplesmente porque nós estamos com um corpo X tentando funcionar no ambiente Y. Você entendeu? O gato jamais será na água tão bom nadador quanto um peixe. E se você for medir a capacidade de um peixe pela habilidade dele de subir em árvores, ele provavelmente também vai ser reprovado. Mas põe o peixe na água, coloca o gato lá na árvore para você ver a diferença, no ambiente onde eles deveriam estar, né? Onde o corpo deles foi projetado para funcionar. Aí é uma maravilha, ninguém nada tão rápido quanto aquele peixe, ninguém sobe na árvore de uma forma tão incrível quanto aquele gato. E aí, gente, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a encaixar. A outra falou, nossa, meu marido todinho, ela já sabe agora que o marido dela tem aquele traço, ela já sabe como que vai precisar lidar com ele agora, o que pode ou não pode esperar dele. Aí a outra, não, eu acho que eu tenho traço psicopata, ela já sabe agora por que ela é assim, ela já sabe o que ela pode oferecer para as pessoas, o que ela não vai oferecer. Ela já sabe agora começar a pôr limites nas pessoas, ela já entendeu. O pouco que a pessoa se identificou aqui com os traços de caráter, gente, ela já começou já estou entendendo alguma coisa. É por isso que eu sou assim? A outra falou, nossa, eu não sabia porque que o meu sorriso era desse jeito. É por isso que o meu sorriso é desse jeito? Gente, as coisas começam a ficar fáceis. As coisas começam a ficar fáceis. Tá? E aqui nós encerramos a aula, né, a segunda aula aí sobre os traços de caráter, tá? E os traços de caráter, gente, todos nós temos os 5. Todos nós temos os 5 e os 5 traços de caráter, quando a gente faz análise corporal, nós vamos descobrir quais são os nossos principais traços. E esses traços de caráter é que vão determinar a nossa forma de funcionar, tá? Agora, eu quero que vocês entendam isso, tá? Enquanto vocês estiverem tentando funcionar de uma forma que não é a que você deveria estar funcionando, infelizmente, você provavelmente vai estar aí se esforçando demais, sofrendo demais, só que sem necessidade. E se você não quer mais, tá? Se você não quer mais continuar vivendo desse jeito, quer deixar para trás essas coisas aí que não fazem mais sentido para você, fala comigo, tá? Clique lá no link da bio ou fala diretamente comigo pelo direct, que eu vou te explicar exatamente como é que você pode fazer a sua análise corporal. Inclusive, eu acabei de receber mensagem aqui de um querido que estava na live e esses dias já fizemos o primeiro atendimento dele, está querendo dar sequência, me perguntando quando que vai ser o próximo atendimento. Tá bom, gente? Um abraço para todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar diretamente ali pelo direct ou deixar nos comentários da live, tá? E não se esqueçam, se você gostou, pega o aviãozinho ali e mande para mais pessoas, tá, gente? Ah, mas eu não sei se ele vai gostar, deixa ele decidir. Manda e deixa ele decidir se ele vai gostar, se ele vai assistir, se ele vai entender, se ele não vai, tanto faz, tá, gente? Mas deixa ele decidir, não decida para as pessoas. Vai lá mandando, porque o mesmo conhecimento que você adquirir nessa live pode ser interessante para outras pessoas e você também ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Um abraço para todos vocês, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, quase 2 horas de live, e eu vou me despedindo de vocês aí para a gente voltar amanhã com mais live. Tchau, tchau, um abraço.